Então tá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a professora Carla Rabelo, do Bacharelado em Produção e Política Cultural da Universidade Federal do Pampa, e coordeno os projetos PPCult, compostos pelo projeto de extensão Conversas sobre Políticas Culturais, projeto de pesquisa Mulheres no Cinema do Peru, e o projeto de ensino Ciclo de Palestras sobre Produção Cultural, que convida somente mulheres para debaterem os temas do campo da produção. Para nós, o dia 8 de março, que se aproxima, é o Dia Internacional Simbólico de Luta das Mulheres, e temos que fazê-lo valer durante todo o ano e em vários momentos. Por isso, convidamos mulheres num firme essencialismo estratégico, como forma de celebrar e reconhecer trabalhadoras, pensadoras, artistas e tantas mulheres que nos inspiram e nos fortalecem. Hoje temos uma delas aqui conosco, a produtora Fernanda Lomba, a quem agradeço muito por aceitar participar desse encontro. E antes de apresentá-la, quero dizer que recebemos muitas inscrições para a nossa palestra, e por isso quero começar agradecendo o interesse de vocês por nossas atividades e pelo tema de hoje, produção executiva para audiovisual. Espero que vocês participem com perguntas e comentários. Esse tema foi escolhido primeiramente porque nosso curso estuda os vastos campos da produção cultural e das políticas culturais, analisando suas potencialidades e também suas contradições de modo inter e transdisciplinar. Mas, principalmente, esse tema foi escolhido por conta dos componentes curriculares que eu leciono nesse semestre, que para nós ainda é o final de 2021/2, onde eu abordo com as alunas e alunos que estão aqui presentes a indissociabilidade entre teoria e prática, a partir de temas como produção executiva para cinema e as contra-hegemonias na indústria do cinema. Então, o amplo campo da cultura, e no meu caso, o campo do audiovisual, sempre provocarão que organizemos mais encontros, como o de hoje. Então, agora eu vou apresentar a Fernanda Lomba. Ela é produtora de ficção e documentário para cinema e TV, ganhadora da Bolsa para produtora executiva no American Film Marketing, promovido pela SPCine e LATC, em novembro de 2019. Convidada pelo MIP-TV em Cannes, realizado em 2019, e nos últimos 3 anos atua como parecerista de projetos e consultora. É cofundadora e co-diretora do Nicho 54, um instituto voltado à qualificação profissional de inserção de profissionais negros no audiovisual. O curta-metragem À Noite, que todos nós podemos assistir, assim espero, é sua primeira direção no cinema, a convite do consulado da Alemanha para a comemoração da reunificação alemã em 3 de outubro. Então, obrigada, Fernanda, por aceitar o convite e seja bem-vinda a esta ação dos projetos PPCult. Fique à vontade. Ei, Carla, brigadíssima, viu? Primeiro, obrigado pelo convite, fiquei bastante feliz. Os encontros de formação me mobilizam muito, então estou bem contente. Depois teve uma repercussão super boa nos inscritos, então foi muito contente entender que as pessoas estavam a fim de conversar sobre isso, que às vezes parece que é um assunto meio chato, mas eu acho muito legal, então fico muito contente. E queria fazer um super convite para quem quiser botar a cara aqui nesse sol da noite, para a gente poder se ver. Ao mesmo tempo, respeito também quem está aí mais quietinho, não quer colocar, mas eu funciono bastante bem na interação e na conversa, e isso para mim, de fato, hoje o que a gente vai fazer aqui é uma conversa mesmo, de aproximar. Tá um super barulho aqui na rua, pois sexta-feira, mas uma conversa de aproximar as realidades e de entender o que é isso, o que é o gesto de produzir, o que significa isso na prática também, porque eu trouxe alguns exemplos de ordem prática, mas puxando um lastro um pouco mais reflexivo, um pouco mais crítico, para a gente entender o que tem nesse gesto que a gente vai fazendo ali num campo de trabalho. Então, fica aqui um convite aí aberto, todo mundo aparecer, quem quiser. E a alegria de estar aqui hoje, ela vem crescendo assim para mim. Eu conversei, né, Carla? A gente bateu um papinho breve mais cedo, e essa experiência de ter uma troca em que o ofício ele não fica só condicionado a uma prática. Essa prática da produção executiva é uma prática muito solitária e muito penosa, né? Muito difícil na lida, no dia a dia. Então, é super importante que a gente possa encontrar os espaços para conversar sobre, porque é uma grande estrada, é uma grande jornada. Então, no meio do caminho, seja quem está começando, seja quem já está no meio, seja, enfim, qual estágio que você
que a pessoa estiver, faz muita falta a gente trocar sobre esse ofício. Queria me apresentar um pouquinho, então contar como é que eu cheguei nessa área. Eu não sou formada em nenhum curso de comunicação de forma direta. O cinema é esse campo que trabalha com muitos profissionais de outros campos, né? Sobretudo no documentário, que é onde eu comecei a trabalhar. Então, é uma área bem ampla nesse sentido, não específica de quem tem a formação numa área de comunicação e audiovisual, enfim. Então, eu venho de uma formação em letras, ia para um campo muito mais acadêmico, me interessava esse universo mais acadêmico ali, um campo de trabalho também da editoração, era um lugar que eu tinha iniciado alguns trabalhos e tinha gostado, mas ali por volta de 2013, 14, eu passei a me envolver com produção, muito orgânico. Chegou até mim através de um estágio, uma proposta de um filme, passei a me envolver naquilo do ponto de vista burocrático, do ponto da documentação, e ali foi crescendo meu interesse, assim. E quando eu me deparei, porque eu acho que me apresentando, eu gostaria de já trazer alguns marcadores para a gente conversar um pouquinho mais para frente. Quando eu comecei, um campo que exerce algum fascínio, então você tá, né, falar cinema, as pessoas já ficam muito fascinadas com o que vem a ser isso. Ao mesmo tempo, falta muita concretude das informações. Então, como é que você vai ser tal área, tal função, né? Então, eu olhei para esse cenário aí. Tem umas carinhas, que legal. Então, eu olhei para esse cenário e para mim, passava por uma escolha muito racional, assim, de quais habilidades que eu tinha na época e qual a minha dedicação seria ali. Eu, por não ter feito uma faculdade de cinema, tinha feito cursos livres na época e tal. E pareceu mais intuitivo trabalhar com roteiro, porque eu vinha de uma formação com letras, a literatura, a forma mais analítica de lidar com texto e tal. E a primeira impressão foi essa, então vou trabalhar com roteiro, para na segunda impressão já entender que eu não podia trabalhar com roteiro, porque a forma de se sustentar enquanto roteirista é muito morosa. Então, para você fazer um nome, para você conseguir ter ali trabalhos que te remuneram, o tempo dessa remuneração ela era muito longa para eu poder esperar, né? Alguém que não tem nenhum familiar que trabalha no campo da cultura de modo geral, então ter dado algumas posições ou algumas entradas, que a gente sabe que a área de audiovisual, e falaremos disso mais para frente, opera muito na chave dessas heranças também, né? Essas heranças de posições. Então, a primeira impressão que eu tive foi eu não posso ser roteirista, porque isso não vou conseguir pagar as minhas contas ali. E aí passei a me dedicar a essa parte mais burocrática, porque sempre falta, né? Sempre falta um olhar a mais ali, aquela época faltava, no grupo que eu estava envolvida. Então, passei a me dedicar com essa parte mais burocrática, mais a documentação, da checagem, para dessa entradinha muito pequena, começar a me envolver mais com o que seria a produção executiva. E tem alguns tabus que vão acontecendo, né? Que é, na medida em que você não tem uma entrada ortodoxa na área, ou seja, você não se formou, você não se formou na área, como o meu caso, você não participou de um processo de seleção que foi contratado para aquela função. Então, como a minha entrada não foi essa, fica muito difícil você se anunciar uma produtora executiva. Fica um tabu, né? O que qualifica? O que me conta que eu seria uma produtora executiva para dar conta daqueles projetos? Mesmo sabendo, naquela época, que eu trabalhava com uma esfera muito pequena, o que hoje eu já consigo chamar de um cinema mais doméstico. Então, era uma produção que não estava profissionalizada nos marcadores que a gente tem hoje. Então, olhar para isso me fascinou muito, porque era um campo... Eu fui cada vez mais percebendo o quão amplo é o campo da produção executiva. E isso me chamou muita atenção. Gosto muito de informação, gosto muito da relação que as informações vão trazendo para a gente, gosto muito do campo das estratégias, do campo da negociação. Então, tudo isso está dentro de produção executiva. O tempo foi passando, fui adentrando. Eu sou de São Paulo, é importante dizer isso, então aqui tem uma cena de audiovisual que não é exatamente pequena, nenhuma cena de audiovisual no país é grande também, então, né, não é exatamente pequena. Fui me envolvendo ali para, com o tempo,
e formando melhor esse entendimento do que era essa atuação na prática e como o meu conhecimento ele foi se fazendo no dia a dia. Vale dizer que a formação de produção executiva ela não está aí disponível, né? A gente tem a SPM hoje que tem um curso, que é uma especialização, a gente tem a FAAP, que tem uma especialização, mas são duas instituições que a gente sabe que são de acesso bem restrito, pois, né, por umas questões financeiras, questões também de localidade, enfim. Então, o que eu fui entendendo no meio do caminho é que não viria ninguém me contar que eu era uma produtora executiva, eu não ia nesses cursos de especialização, e a formação em si, a formação em produção executiva, ela é um gap. Quem faz a audiovisual, comunicação, enfim, quem faz uma formação em audiovisual, porque tem alguns nomes diferentes, acaba não passando por um detalhamento do que a produção executiva é. E isso sempre me chamou atenção, que é, então, como é que você se conta dessa forma? Como é que você se habilita a ser uma produtora ou um produtor executivo? Então, ali tem quase 10 anos que eu venho trabalhando com isso, e fiz uma jornada de entendimento muito pessoal, né? Que é, num primeiro momento, trabalhar com documentário. Documentário ele tem uma realidade de produção que pode ser mais simples, não obrigatoriamente, mas que pode ser mais simples, que pode ser mais intuitiva, você vai ali trabalhando e vai conseguindo aprender. Né, tem comportamentos muito safos de ir atrás das informações e descobrir, é um pouco meu comportamento, então isso foi possível entrar. Mas mais ou menos com uns 3, 4 anos trabalhando exclusivamente com produção, eu fui entendendo que não era ali que me interessava, não era esse patamar que me interessava trabalhar, então me interessava trabalhar num patamar de filmes maiores, de trabalhar também com ficção, de trabalhar já no rol de profissionalização que hoje faz mais sentido, que é onde eu estou hoje, por exemplo. Então, fazer esse caminho estou tentando contar isso para contar do quanto foi importante eu estar atenta ao que eu vinha fazendo nos anos. Justamente tendo as faltas, né? Que é não ter feito curso, que é ninguém vem te contar, que você é essa atuação, você não sabe exatamente que seu trabalho diário vai resultar aonde você gostaria, porque falta mesmo a expertise, a quilometragem de caminhada. Então, é um caminho que é muito solitário, sobretudo nesse começo. Hoje já consigo ter mais propriedade para entender também o que a executiva faz, e às vezes é mais fácil dizer o que ela não faz, porque são muitas coisas, mas em grosso modo é um profissional que é responsável por uma gestão estratégica, por uma gestão de negociação, que é responsável por estruturar a obra, estruturar uma ideia, né, numa perspectiva comercial ou comercializável de alguma maneira. Esse comercial, muitas aspas, porque a gente tem gradações muito diferentes do que é comercializar um projeto em audiovisual, e também essa gestão de pessoas. E para mim essa é uma das partes que são mais destacadas, assim, mais interessante, que é nunca esquecer que essa área que resulta ali num filme que a gente vê na tela, ela é feita por pessoas, né? Então ela vai ter no dia a dia todos os humores que relações entre pessoas têm. Então, isso vai desde do relacionamento em si no set, até mesmo a forma como você se posiciona, como esse comportamento vem, como é que você exerce uma liderança. Importante dizer que a executiva ela é uma posição de liderança no projeto, a liderança executiva, e é também uma posição que denota poder, que denota essa capacidade de você liderar efetivamente um processo. Isso num campo e aí eu vou tentando afunilar já para trazer mais informações do campo, num campo que herda vícios muito danosos, assim, de uma cultura de produzir que até então, até aí os anos 2000, que a gente sabe que populariza a tecnologia, mas também populariza as discussões, né, os anos 2010, a gente vai tendo várias discussões sociais entrando no campo do audiovisual, até esse marco que a gente tem é uma elite cultural e política produzindo cultura de modo geral e produzindo audiovisual. Então, me interessa sempre trazer essa perspectiva histórica, porque a gente não começou
hoje, né, a gente não começa nada do zero, a gente começa através de um laço de um país que tem práticas. E essas práticas estão vistas no audiovisual, estão introduzidas ali. Então, não sei o quanto para vocês isso tá familiarizado, está íntimo, né? Mas a gente tem uma história de cinema marcada por algumas pausas, mas uma história que ela vem se popularizando mais recente, né? Ela começa muito elitista, ela começa muito estrangeira, ela começa muito importada, e esse acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso ao manejo, acaba se tornando um instrumento de exclusão efetiva, que não é diferente da história do Brasil, né, de fato, que também é um país que vem aí de uma invasão estrangeira, que vem de uma lógica de importação. Então, tudo isso se vê na dinâmica do audiovisual quando você vai pensar de forma crítica. Eu fui fazendo uma colinha também, para não esquecer, porque eu me empolgo, gente, e no fim pouco tempo, né? E aí eu tenho que tentar me organizar aqui. Algumas coisas ainda do ofício, né? Eu tentei, então, resumir o que esse ofício faz do ponto de vista dos macro-assuntos. Então, é essa estrutura estratégica, a negociação, a cadeia de direitos, né? Super importante, a parte jurídica, a contratação efetiva, e aí, para a contratação efetiva, você tem que montar ali o teu corpo de talento, de equipe. Então, essas são as atribuições de uma produção, de uma função de produção executiva. Essas atribuições, elas não esgotam, não existe um momento em que você está fazendo uma coisa para depois fazer a outra, não é cadencial, são processos que eles vão acontecendo ao longo do processo do filme, ao longo de várias etapas do filme também. Se eu falar muito rápido, alguém me fala, porque às vezes eu falo muito rápido para dar conta de trazer mais conteúdo. E são processos que levam anos, né? Então, você não faz um filme rápido, você não faz um filme em meio ano, você vai fazer um filme, sobretudo passando por todas as etapas dele, na média de 3, 4, 5 anos, e às vezes tem casos muito singulares que levam até muito mais. Então, essa atuação ali, macro, né, uma visão acima dos processos que envolve a produção de um filme, ela é um processo contínuo e cotidiano, né? Queria destacar dessa relação aí uma percepção que é mais pessoal, que para mim, sobretudo tendo vindo de um campo documental, tem a ética da profissão que está o tempo inteiro ali rondando. E há quem escolha não se deter a isso, não perceber, não assumir uma postura, e há quem escolha, e no caso eu escolho, que é como é que você entende que ao manejar uma série de elementos muito invisíveis, não só da sua vida, mas da vida de outros, como é que você faz isso? Para que você faz isso? Então, um documentário, sobretudo um documentário de personagem, existe isso, né? Existe o personagem que vai se ver em filme, que tem uma participação que é muito mais pontual em relação à cadeia de um filme. Como é que você lida com essa relação? Como é que você cuida dessa relação? Como é que você nunca apaga nos processos de trabalho que há ali uma pessoa que vai ter uma relação de desejo com aquilo, de repulsa com aquilo, com a própria imagem, né? Que vai ter uma formulação de discurso, uma imagem. Então, é em torno desses assuntos que eu estou contando que há uma ética da profissão que é super fundamental de ser observada e de ser estimulada e percebida, conversada entre você com você mesmo e com a equipe também, né? Tem também para mim, assim, o que eu acho uma ética da negociação, acho um termo super necessário de colocar em questão, e isso não tem a ver com estar trabalhando numa grande produção, não tem a ver com a partir de certo tempo de carreira você vai pensar nisso. Isso é algo que é a premissa gostaria, né, de acreditar que é a premissa de todo produtor e produtora, que é você entender que no campo da negociação, no mundo neoliberal, tem toda a selvageria. Então, como é que você se posiciona em relação a isso num campo cultural, num campo que está no audiovisual, que está interessado em contar histórias, emocionar e potencializar vozes, e potencializar discursos, efetivamente montar discursos. Então, como é que isso também vira um marcador de observação para o campo da negociação? Tentando deixar isso um pouco mais explícito, para mim, assim, hoje produtora de várias coisas, né? Então, acabo passando por naturezas diferentes de projetos.
mas num filme pequeno, num filme de baixo orçamento, se você precisar economizar em alguma forma, e isso acontece bastante, tem uma escolha que é feita ali. E, para mim, essa economia, quando ela é necessária ser feita, a primeira lógica é você economiza nas máquinas, não nas pessoas. Então, você não economiza na qualidade que as pessoas vão trabalhar, sobretudo num ambiente que é tão pesado de trabalho, né? 12 horas como mínimo, sendo que tem muito mais horas envolvidas nisso e tal. Então, isso que eu estou querendo chamar como a ética de negociação, que é o que você faz quando a realidade financeira ela é apresentada para você num projeto, ela te traz desafios e você precisa fazer escolhas para onde você olha. Então, para mim, é função da produção executiva defender a sua equipe e defender a sua equipe de toda essa cultura que muitas vezes é violenta no ambiente de produção. Então, isso é um dos exemplos, né? Caberia pensar em vários outros aqui também. Outro marcador é uma área, e por isso que, para mim, acaba sendo uma atuação que me mobiliza pessoalmente muito, porque a produção é uma área de muita autonomia. Ela convoca você a ser autônomo, convoca você a não ficar ali no comportamento que vê o outro fazendo para fazer igual. Então, ela vai te convidar a encontrar seus próprios meios, a se conhecer profissionalmente, a conhecer o campo que você trabalha. Isso é bastante fundamental. Eu digo que isso me mobiliza muito porque eu venho de uma criação que é uma criação periférica, que é uma criação pobre, que é uma criação misógina, que é uma criação feita para servir, né? Então, é desse universo que eu venho. Então, essa palavrinha autonomia, no campo profissional, na vida como um todo, mas no campo profissional, ela não está dada. Não é algo que você vai, acordei, quero ser produtor, então a autonomia está aqui, eu vou pegar esse pacote e ele vai me servir. É um exercício mesmo, você precisa buscar por ele. E isso que engendra toda uma carreira, engendra todo um caminho que você vai fazer atrás das condições para você exercer aquilo com potência. Então, estou meio que passando rápido por conceitos que me interessam dentro da área, mas só para dizer e também dizer que, no meu caso, é um processo de alguns anos refletindo sobre isso, para dizer que não está dado de antemão, ainda mais aqui numa turma que pode estar se iniciando nessa profissão, para também você não achar que se você não tem isso, você não vai entrar na área. É só entender que isso se forma ao longo do caminho. Também, para mim, eu poderia resumir produção executiva numa única forma, que é trabalhar com informação. O tempo inteiro, a informação ela existe para você saber trabalhar com ela, seja informação financeira, seja informação narrativa, seja informação da equipe, mas eu tenho muita convicção de que é exclusivamente sobre informação e como é que você consegue se relacionar com as informações que você tem. E como é que você consegue se posicionar num determinado espaço em que você receba mais informações. Então, não à toa, é um campo de controle, é um campo de manter os controles, sejam eles financeiros, sejam eles de acompanhar os processos, um bom controle, né? Que também controle pode ter uma perspectiva muito negativa, mas nesse caso aqui tem a ver com a responsabilidade que essa profissão engendra, então é necessário sim ter os controles. Mas, sobretudo, você pensar nessa lógica de como você trata a informação para que ela se manifeste ao longo de um processo de produção, fica mais sadio, na minha perspectiva, de poder acompanhar. E pensando numa coisa muito... Às vezes eu gosto de tentar reduzir a ideia a uma questão muito mais simples para a gente conseguir visualizar, que audiovisual produzir algo concretamente de uma ideia, da cabeça de alguém ou de alguém, né? Então, fazer exatamente isso, materializar esse processo que é absolutamente subjetivo. Para isso existem as técnicas, as de roteiro, as de direção, todas elas, mas, em essência, a gente está contando uma história, que não é uma história ficcional, que na minha cabeça tem muito sentido, para transformar isso numa forma de comunicar com mais pessoas. Então, o que tem nisso, no coração disso, é informação. Então, saber olhar para isso, saber tratar isso, saber formatar isso em diversas formas para você conseguir passar todas as etapas do processo, para mim a grande coisa, né? A grande brincadeira boa ali. Também de produção,
Eu gosto muito de alertar o quanto é uma atuação solitária, é muito solitária. E gosto de trazer essa expressão para cá, porque a gente tem a máxima de que audiovisual é uma profissão coletiva, é um trabalho coletivo, né? É uma experiência aí de unir várias cabeças e tal. Isso efetivamente é, mas por alguma razão a produção executiva acaba ficando muito alienada, muito solitária para pensar soluções, para pensar estratégias. Não que não tenha conversas, não que não tenha reuniões, não estou falando da ordem prática, mas mais da ordem sensível, do como o produtor executivo, a produtora, se torna uma figura muito isolada em como vai pensar. Vem de uma prática também, de uma herança, na verdade, dessa figura da produção executiva ser uma figura engravatada, ser uma figura que já está próxima ao poder financeiro, ser uma figura que já está com acessos ali muito engatilhados, uma visão muito romântica, às vezes, de Hollywood, por exemplo, né? Às vezes que Hollywood apresentou produtores, ou no filme ou extra-filme, é aquela figura que vem com uma mala, geralmente uma figura masculina, geralmente não, é uma figura masculina, vendida, é uma figura branca. Então, o que a gente tem disso, na realidade brasileira, é essa separação de como a produção executiva, na verdade, é um campo extremamente criativo. É um campo em que faz muito sentido a troca, faz sentido a troca com o conteúdo, né, com a parte criativa, faz muito sentido a troca com o conjunto de parceiros, sejam eles parceiros financeiros ou não. Então, é um campo que precisa falar sobre, precisa se alinhar, precisa estar dentro do mercado. E mais uma coisinha desse ofício aí é uma coisa mais particular, sobretudo observando o Brasil, sobretudo sendo uma mulher preta, crítica, né, sabendo o que significa ser uma mulher preta, porque não é também só ser, né, é uma posição em relação a isso, que me interessa trabalhar com a falta. O que o nosso mercado ele foi se configurando é muito o mercado, uma cópia de outros mercados, né? Sobretudo Hollywood, bastante de Europa. Então, para isso, o que a gente foi importando são modos de sucesso de fazer. É isso que a gente importou, que na verdade é o que se exporta, né? O Hollywood não exporta o caso de fracasso, né? O caso de fracasso não vem para cá. A Europa também não, as tentativas, as elaborações particulares, o que a gente vê é o resultado. Então, quando a gente não olha para isso de uma forma crítica, o que a gente tende a incutir e acreditar é que só há um jeito de fazer que é o jeito correto, que é o jeito da fórmula, e a gente deixa de abrir um campo de experimentar formas nossas de fazer. E deixa de abrir um campo de experimentar o que é produzir cultura a partir da cultura brasileira, né? A partir da cultura de vida, a cultura de saberes, a cultura de informação e tal. Então, me interessa muito trabalhar com a falta. Na prática, o que eu estou querendo dizer? Me interessa ir para mercados internacionais sem me sentir 100% segura falando inglês, mas me sentindo 100% segura do que eu trabalho, do que eu represento, do que eu estou ali para fazer. Significa não se tolir. Na prática, tem a ver com isso. Na prática, também, sendo uma produtora executiva, é olhar para um profissional que ele não está 100% pronto no que o mercado vai indicar como 100% pronto, mas entender as potencialidades que ele tem e incorporar as potencialidades que ele tem no seu projeto. Então, trabalhar com a falta, para mim, é um grande farol. A falta ela é um propulsor incrível de potências. Então, é mais ou menos por ali que me interessa olhar. E o tempo passa muito rápido, meu Deus. Deixa eu ver. Aí eu queria abrir um campinho mais reflexivo, que é o que significa produzir, aí dividindo reflexões. E, turma, eu estou falando muito porque me interessa trocar com vocês, então eu espero que em algum momento a gente vire essa mesa e eu também possa ouvir um tanto aí do lado daí. Refletindo o que é produzir, a gente, para mim, assim, é um gesto que eu acho muito bonito, inclusive, que é sair de um comportamento de quem apenas consome. Quando você não está envolvido com nenhuma esfera de produção, seja ela audiovisual, cultural, a produção no sentido de proposição, né? Quando você não propõe nada, você tem um comportamento que é consumidor. Isso, inclusive, existe até dentro do próprio mercado, né? O Brasil é tido muito mais como um parque consumidor
ou seja, aquele que consome blockbusters, aquele que vai consumir o que vem de fora, muito mais em relação ao que consome o que é produzido dentro. Então, o cinema nacional, não à toa, performa de um determinado jeito, porque a gente tem um perfil ali em relação a esse consumo cultural, esse consumo de entretenimento, mas muitas aspas, porque tem várias outras coisas dentro disso. Mas pensando na gente mesmo, pensando no profissional que se propõe a produzir, o que você faz é romper com esse lugar de quem exclusivamente consome. Você passa a produzir. Isso, para mim, é um marcador muito forte, né? Assim, eu não me vejo sendo outra coisa que não produtora, não exclusivamente de filmes, mas da vida, né? Porque quando você entende que você produz, é quando você entende que você propõe, é quando você entende que você intervém, é quando você entende que você participa. Então, esse gesto de produzir, ele é bastante poderoso. E aí eu convido todo mundo a pensar quais são os seus motivos próprios de produzir, quais são os seus motivos de estar num contexto, no curso, ou numa discussão que se propõe a dizer de produção ou de gestão cultural que seja, porque para mim a intuição é de que isso está aí, essa intenção de não apenas participar consumindo, mas de participar produzindo também. E particularmente gosto muito de incentivar a todo mundo que tem interesse de produzir alguma coisa. Eu acho isso um gesto muito forte. Ah, também, assim, a ideia de se produzir, né, o que significa produzir? Significa sair de um comportamento passivo, significa ir para um comportamento que é muito mais ativo em relação a como é que você soluciona algo que você quer muito fazer. Quer fazer, e aí do campo da sua profissão você tem que fazer, tem que viabilizar, né? Esses são os termos. Isso acaba convocando a quem produz a ter um comportamento ativo. Esse comportamento ativo combina muito com saber que não existe fórmula, apenas não existe, e é muito fundamental, não como muito fundamental falar isso, não como um clichê vazio, mas como um incentivo a, se não existe fórmula, o que existe são eternos exercícios, exercícios de tentativa e de olhar, e aí amarrando de novo com essa questão de, é um campo de informação, então não existindo fórmula, é como é que vocês podem trabalhar o tempo inteiro com as informações para poder buscar o resultado que você almeja. Então, é um campo de profunda busca, de profundo interesse, de inquietação, de comer, né? Eu gosto muito do termo de comer informação, comer mundo. Então, isso para mim está implicado no gesto de produzir, né? Você se negar a apenas. E acho curioso, né? Até eu conversando com a Carla, isso surgiu, que às vezes as pessoas têm uma impressão da produção, e mais a produção executiva, relacionada a, produzir, a preencher tabelas, relacionada a lidar com uma parte ali muito mais da execução em si. Quando, na verdade, isso são meros instrumentos para você ir materializando o que são estratégias, o que são pensamentos, o que são soluções, o que são resoluções. Então, a parte operacional, ela é muito menos, não é onde está, né? É por onde passa todo o coração do trabalho. E esse comportamento ativo, ele é muito, na minha perspectiva, pelo menos, muito retroalimentador. Na medida em que você entende que não está dado nada e que você vai buscar, você não busca só em um lugar, você busca em outro. Então, você amplia essa rede do que é possível fazer, né? Aí, aqui um comentário que eu tenho também as minhas inquietações, né? E atualmente eu tenho muito pensando, passando pela pandemia, sobretudo, em que a gente ficou muito refém das telas e refém do que tinha, e um rumor surgiu que dependendo, né, as produções fecharam, então a gente parecia que não ia ter mais nada novo produzido, a gente ia ficar só com aqueles conteúdos já que existiam, enfim. Aí tem vários cenários, daria para ter um cenário apocalíptico, em que a gente ficasse vendo para sempre Friends, e eu detesto Friends, mas seria horrível. Mas a brincadeira à parte, só para comentar que nessa época de pandemia, eu tive uma leve crise com essa profissão, que era de quanta imagem a gente tem. É muita imagem. Quanta produção efetiva a gente tem. E aí, pensando um pouco nesses comportamentos, né? Aí, enfim, é isso. O Brasil é um parque consumidor, a gente consome muita coisa, a gente importa muito TV americana, norte-americana, a gente importa muito cinema norte-americano, alguns públicos nichados importam muito cinema europeu, muito ao mesmo tempo
seleção do que a gente assiste aqui, ela também já vem muito determinada por uma característica racista desse país, né, que é consumir o norte, e é um norte específico que a gente consome. Então, cadê também a circulação de filmes do continente africano? Então, o que é um continente produzindo, a gente não recebe. O continente asiático, ele vem agora muito ali pelos filmes da Coreia do Sul por uma questão pop, porque também tem ali arranjos que são mais do norte, necessariamente, do que da Ásia, enfim. Mas o que a gente tem como comportamento mais padrão é esse consumo. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o país que mais consome tela de TV aberta no mundo. No mundo. Então, assim, é muito consumo. E aí, para mim, nessa época de pandemia, bateu isso, que era quanta coisa que a gente produz, né? Então, é um mar infinito. Para, a partir dessa reflexão, pensar na qualidade, né, e não mais na quantidade, o que se produz, e eu acho que isso é uma questão que está colocada para a gente hoje, contemporânea, para a gente que tem aí excessos de telas, todo mundo hoje produz conteúdo de alguma maneira, né, as redes sociais hoje é sobre isso, então fica aí como esse questionamento dividido, né, que é o que a gente vai produzir no mar de tanto conteúdo, e também me fez ter um olhar para o que é uma produção doméstica brasileira, e essa produção doméstica, ela é bastante fértil. Ela existe e resiste. Ela nunca deixou de ser feita. A produção doméstica aqui, eu estou falando de filmes que são de guerrilha, estou falando de filmes que são ali curta-metragens, filmes que são feitos em contexto universitário. Então, é uma realidade que vai existir sempre, ela se avoluma cada vez mais. E o que fica de interesse é pensar em como a gente lida com a distribuição desses filmes domésticos também, porque é outro universo o qual a gente domina muito pouco, se interessa muito pouco por dominar também. Na minha leitura, muito como vício do que a gente herdou como cadeia de produção, em que a gente se detém quase que exclusivamente a lidar com a produção do filme, mas não pensa nessa distribuição do filme, porque daí vem um agente distribuidor, que aí ele sim faz uma questão. Só que, voltando à questão de estar ativo, né, em algo que a gente se envolve, cada vez que você passa um conteúdo para um intermediador, né, cai muito a potência do que aquilo ali pode se tornar. A menos, claro, que seja um blockbuster, né? A menos que seja um filme aí que vai ter retornos comerciais, interesses comerciais. Mas isso não é a realidade da cena doméstica. A realidade da cena doméstica, ela vai lidar com outros interesses. Infelizmente, a distribuição está muito distante dessa realidade. Então, a gente acaba não conhecendo essa produção doméstica também. Caberia falar muito mais, gente. Estou trazendo vários assuntos para despertar vários de vocês em assuntos aí. Aqui também tem uma questão que a Carla me provocou e eu gostei de trazer, que é sobre produções, né? Quando a gente vai falar de produção executiva, quase tudo é sobre dinheiro, é sobre a viabilidade. E a gente está lidando com um contexto muito específico agora no Brasil, né? Que é um contexto de dar adeus a um fortalecimento governamental, né? Um fortalecimento público à produção de cinema no Brasil. Então, a gente está nesse contexto de dar adeus a isso. E é dual e esquizofrênico, porque na medida que a gente dá adeus a isso, a gente dá um oi às streams da vida. É o mesmo movimento. E aí eu fiz não à toa esse gancho, porque é justamente o mesmo movimento. E ele é o mesmo movimento justificado, inclusive politicamente. Há alguns anos foi tentado a negociação, a regulamentação do VOD. Eu não sei se aqui alguém acompanhou, VOD dos streamings, né? Vídeo on demand e tal, que nunca passou no contexto brasileiro, mas não só no contexto brasileiro, também nunca passou na América Latina como um todo, essa regulamentação. Ela nunca chegou num acordo de cota que proteja o mercado brasileiro de produção. Então, quando isso nunca se fez, o tempo disso é muito igual ao tempo do desmonte da Ancine, por exemplo. É um tempo que corre junto. E aí, o que na minha leitura isso foi contando é de que não é que a gente vai deixar de fazer audiovisual, não é que a gente vai deixar de fazer cinema, isso nunca vai deixar de acontecer, né? Ano passado foi um dos anos em que mais, fora a pandemia, quando a gente voltou a filmar, foi uma loucura, porque estava todo mundo nas cidades filmando alguma coisa.
Então, não é que a gente vai deixar de fazer. O que a gente vai deixar é de ter cara e identidade brasileira nesse conteúdo. Isso absurdamente, isso com certeza. Porque os interesses dos streamings são cada vez mais globais, são globais, efetivamente globais. Então, o que você tem nesse movimento de desmonte nacional combina muito bem com o movimento de globalização desse conteúdo, usando a gente muito, né, tendo o Brasil muito aí numa postura de massa de trabalho, massa a mão de obra e de parte do consumidor. Então, isso são características que a gente tá. Deixa eu até ver esse comentário que eu gostei. São características que reforçam absurdamente o que a gente já é, de alguma forma, mas que nos anos em que a regulamentação era favorável a um fomento de cultura brasileira no audiovisual, a gente vinha buscando reverter ou vinha buscando trazer outras aumentar esse repertório no contexto nacional, né? Deixa eu ver. A Larissa de Araújo colocou que ela leu por alto uma publicação que dizia que a Netflix tem aproveitado as brechas legais do Brasil para produzir sem ser devidamente taxada. E aí nem cabe só nominar uma, são modelos de negócios, eu acho que faz mais sentido trazer assim. E é curioso que são modelos de negócios que, ao mesmo tempo, são interessantes ao Brasil, né? São interessantes ao nosso mercado, uma vez que a gente não tem outras fontes ali existentes. Elas são interessantes, sim, não tem como dizer que não, mas que sim, enquanto mega corporações globalizadas, elas acabam interferindo numa política pública na forma de produzir nesse país. Então, essa observação é interessante de ter, porque esse movimento, essas grandes negociações, né, e aí vale resgatar que tem uma discussão muito fértil aqui, que é se o audiovisual é uma indústria, se não é, o que configura ser uma indústria ou não. E sendo uma indústria, que tipo de indústria é? E aí a primeira informação sendo uma indústria, o audiovisual é uma indústria de risco, ou seja, não tem nada garantido, né? Não é um bem de consumo de primeira necessidade, não há nada que efetivamente diga, né, garanta que uma ideia, né, que saiu da cabeça de alguém criativo, vá se materializar num produto que você bota à venda e mercantilize. Então, é uma indústria de risco. E como uma indústria de risco, como é que esse comportamento ele acaba sendo, por conta das mega corporações, muito agressivo nos países que não têm nenhuma medida de proteção da sua produção local. Então, é com esse cenário que a gente lida hoje. Acho super complexo. Acho que não vale só falar mal ou falar bem. Eu acho que vale analisar, eu acho que vale perceber, eu acho que vale entender os movimentos que vão acontecendo concomitantes para que a coisa se configure, porque o que nós temos aí, Brasil como um todo, é uma perda da memória em relação ao como os processos resultam no que a gente vive hoje. Então, isso é o que, para mim, fica mais evidente. Vou ficando muito séria, né? Eu quero aproveitar, foi um monte de coisona, eu não sei se alguém já tem perguntas, senão eu queria já entrar numa parte um pouquinho mais prática em relação a um caso que eu trouxe para vocês, do filme. Carla, me ajuda, o que você acha? A gente siga falando, a gente para ouvir? Eu não sei, eu teria vários comentários, mas aqui no chat eu fui acompanhando, eu vi que o pessoal mais se apresentou, e teve o comentário da Larissa, que você já leu, acho que talvez a Pamela não sei se a Pamela quer falar, se alguém quiser falar, avisa aqui pelo chat, avisa, enfim, levantando a mãozinha. Tem, né? Se de levantar a mão, né? Boa. Levanta a mãozinha, e se não, a gente segue, me avisem aqui no chat, a gente está aqui numa conversa tão bacana, fiquem à vontade. Que legal. Então, eu vou fazer só mais um comentáriozinho aqui para fechar, enquanto as manifestações vêm, para poder fechar esse universo que eu abri falando de parceria e acabei entrando num outro tema lá, mas que das parcerias, elas são super fundamentais, o tempo inteiro fundamentais. O que é interessante é a gente saber categorizar os tipos de parcerias que a gente tem. Legal, a Pamela tem ali uma pergunta. Finaliza aqui, Pamela, já abro contigo. Então, nem toda... Isso, para mim, remete sempre a saber lidar com informação, né? Que é o que você quer de determinado parceiro. Porque tem 1000 formas de você oficializar isso, né? Você quer informação? Você quer aumentar uma rede de divulgação? Você quer
por exemplo, existem parcerias às vezes é difícil, viu, gente, falar mais no genérico e não nos detalhes, e eu fico tentando caçar aqui os exemplos. Mas você quer uma parceria que te acessibilize a um acervo para um material, um direito de imagem, né? Um uso de um material de arquivo, por exemplo. Isso pode vir via parceria. Quando você vai pensar uma estratégia financeira para um filme, nem tudo é dinheiro, dinheiro. Né? Tudo é dinheiro no mundo, sempre, mas nem tudo é o dinheiro em espécie. Às vezes você pode estabelecer uma série de relações que elas vão fortalecendo, inclusive, a imagem que o seu trabalho tem, a legitimidade que o trabalho tem. Isso no campo social, para quem é documentarista do universo social, isso faz muito mais sentido ainda. No campo de ficção, você acaba amarrando o filme com outros interesses comerciais, então nem sempre é eficaz ou efetivo poder abrir diversas parcerias, mas para dizer que as parcerias são muito fundamentais. E as parcerias, elas vêm a partir de um entendimento muito necessário, que é um campo de relacionamento. É efetivamente um campo onde os relacionamentos eles importam muito para o quanto você vai conseguir transitar e sustentar uma carreira e, porventura, sustentar os projetos, né? Então, hoje eu penso, eu estou há quase 10 anos trabalhando com isso, e eu conheço pessoas que eu conheci quando eu tinha 1 ano trabalhando com isso. Profissionais que vão mudando, às vezes, de posição, vão mudando de canais, de empresas, mas você conhece as pessoas, né? O campo cultural ele é marcado muito por isso, as pessoas se conhecem. E isso é uma informação para todo mundo refletir sobre. Para as mulheres, eu acho isso bastante sensível, porque é um campo também aí onde a misoginia impera, o racismo impera, o classismo. Então, saiba disso, pense em formas de se proteger de alguém que você vai ter uma longa exposição, né? Seja mais ou menos contínua, mas você vai conhecer as pessoas por muito mais tempo. Saiba também usar isso a favor de vocês quando alguma violência acontecer. É um campo em que as pessoas se conhecem. Então, disso aqui, que daria para falar uma série de outras coisas, o mais importante é como é um campo que as pessoas se conhecem. É diferente de uma indústria de carro automobilística, que quem vai lá na linha de produção não conhece a pessoa da outra fábrica. No nosso caso, não. No nosso caso, as pessoas se conhecem de fato. Acho que vamos abrir para a Pamela para ver o que vem aí de pergunta. Antes de passar para a Pamela, eu vou fazer só uns comentários. Temos a Pamela e o Roberval. Se alguém quiser se inscrever, aproveita. Só, Fernanda, fiquei muito contente, né? Primeiro com o alinhamento da sua fala ao que nós estamos tratando no curso, principalmente trazendo mais, né, especificamente para o curso. Pontuar antes disso que temos gente de vários lugares aqui, né? Rio Grande do Sul, obviamente, da Unipampa, e temos pessoas de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará. Algumas instituições também foram mencionadas, além da Unipampa, como o FSCar, o UNB, PUC, o FPB, então, assim, só para registrar aqui. E comentar, a partir da sua fala, que, enfim, embora os cursos de comunicação e audiovisual, né, especificamente, estão mais atrelados a essa discussão, não vamos esquecer que os cursos de produção cultural são os que mais discutem produção. Né? E é claro que não especificamente de uma linguagem, mas de várias linguagens, né? Não somente o audiovisual, mas também, né, artes cênicas, música e outras, mas principalmente porque a natureza do curso, né, principalmente nesse curso que nós estamos aqui, né, que é Produção e Política Cultural, a produção e as políticas são foco de análise. Então, eu fiquei pensando, você trouxe diversos elementos, né, que são próprios do setor do campo da produção executiva, né, complexidades, né, bastante evidentes a partir da tua realidade que está imersa nisso agora, e fiquei pensando aqui, né, como várias etapas desse processo que vem sendo estudado por vários alunos e alunas, ou profissionais que também estão aqui presentes, que já passam por isso atuando, são desafios da viabilização, né? Os desafios de viabilizar, né? Então, não só pensar em projetos, os direitos, o financiamento, as políticas, tudo isso que você falou, né? Como um grande campo de exercício, você pontuou muito isso, assim, os eternos exercícios que não têm uma fórmula. Então, essa experimentação que está muito voltada para quem é esse ser humano que está nesse momento, com essa obra, nesse mercado, né? Então, é um momento que não... A fórmula de 5 anos atrás já não vale agora, né? Já estamos em outro processo. Fiquei pensando muito, assim,
e encontrando muitos do que a gente vem discutindo, assim, sobre como analisar o potencial de um filme, de uma obra, da ideia de distribuição nesse contexto, a mensuração dessas áreas, né, para a relação com a verba, também nesse contexto, captação, todos aqueles elementos que são da base conceitual, mas também de uma base mais prática, né, com cronograma, orçamento, e essa viabilização que não é uma resposta simples de fazer. Né? Eu acho que, só pontuar isso, que eu fiquei muito feliz, que às vezes a ânsia, obviamente, da sala de aula dos alunos é por uma resposta, por um formulário, que eles estão aí disponíveis, mas eu acho muito importante isso que você falou dos eternos exercícios. Agora, a Pamela... Eu fico com vontadezinha de comentar, Carla. Quer comentar? Comentar breve. É porque, de fato, eu sofro um pouco. Pamela, a gente já vai entrar, fica aqui com a gente. Eu sofro um pouco, Carla, quando a troca ela não consegue ser um estudo de caso assim, específico, porque daí fica abrangente e é muita coisa para falar. Mas tem algumas lógicas que eu acho que pode ajudar a gente a seguir nessa investigação, que é o desafio da viabilidade, ele nos leva à pergunta de quem paga. Quem paga? Quem paga a conta de uma produção? Ponto. Aí, essa pergunta, ela também nos leva a gente fazer outra, que é por quais interesses alguém paga um filme? É genial. E aí, dessa pergunta, a gente vai... E aí vai trazendo elementos para dentro disso. Um dos elementos é qual é a relação do público? Qual que é a relação de público que a gente tem de fato? Público brasileiro. Aí eu faço um dado de racialidade que eu acho que é bem didático, que é, nós somos autodeclarados, 54% da população se autodeclara preta. E dentro disso, você não tem conteúdos que refletem nada disso. Né? Os conteúdos, eles são de uma narrativa eurocentralizada, de uma narrativa que não tem essa cara desse brasileiro ali. Então, quando você entende que nada disso fecha, você começa também a investigar que os interesses são muito outros. Aí, tentando fazer disso um campo em que se trabalha, né? E não só que se abandona e desiste de Brasil, tentando fazer disso um material com que se trabalha, cabe ao produtor saber traduzir os elementos de um projeto a partir dessas todas as vozes. Então, assim, eu vou produzir um filme para um público que eu preciso saber quem é. Isso é fundamental, e isso também é um dos gaps do audiovisual, né? A gente passou por muito tempo fazendo filme sem saber para quem. Uma das pesquisas, por exemplo, é que a gente tem, que o público brasileiro tem um interesse enorme pelo gênero de ação, só que a gente não produz, a gente produz massivamente drama, né? Cinema de gênero é um problema, de fato, no Brasil. Então tem um monte, eu volto, gente, numa única raiz, é tudo sobre informação, e sobre saber relacionar as informações ali. E dentro de informação cabe muita coisa, inclusive uma delas saber que tamanho que você tem. Né? Eu, com 10 anos de produtora, eu tenho um tamanho específico, porque eu não consigo fazer um filme X, não consigo fazer um grande filme, sozinha não vou conseguir. Então, também cabe saber disso, é uma das informações. Mas as outras quem paga essa conta? Qual interesse paga essa conta? Por que o público quase nunca é levado em consideração para essa conta ser paga? Por que agora a gente tem o maior reclame? A gente às vezes subestima, mas não poderia, né? Quando tem o público dizendo não me vejo, não compro, isso virou um jargão muito poderoso, politicamente muito poderoso. Isso mobiliza todo o interesse do lado de lá. Porque mercado, qualquer que seja ele, é sempre sem rosto. Então a gente tem que se ligar em outros marcadores que façam com que o mercado responda a isso. Enfim, aí eu me empolgo. Vamos para as perguntas, que vai ser bom. Vamos lá, vamos fazer em bloco. Pamela primeiro, depois o Roberval. Boa noite, tudo bom? Na realidade, acaba que não é uma pergunta, assim. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é tu trazer a produção executiva enquanto no lugar de viabilizar políticas públicas. Mas também me bate a curiosidade de entender essa dupla função da produção executiva. De um lado, indo atrás da captação de recursos, de patrocinadores, de editais, mas do outro lado, sendo esse suporte para as outras áreas da produção dentro do audiovisual, né? Enquanto locação, casting e por aí vai. E aí a curiosidade que eu tenho é como que tem essa função da produção executiva dupla no planejamento de um filme que pode se demorar 5 anos, mas que ao mesmo tempo pode se demorar 1 ano, 2 anos, por exemplo, assim, num curto período. Aí é basicamente isso. Pamela, brigadíssima, viu? Você disse dupla, né? Eu vou até expandir para múltipla mesmo, assim, porque são muitas
atuações dentro de um processo de filme, eu acho que vale localizar no tempo, né? Então, a produção executiva, em teoria, porque muitos filmes não começam assim também, mas em teoria ela nasce junto com o filme. Então, acaba sendo... então, ela nasce junto com a ideia de filme, né? Nasce junto com o projeto. É natural que ela vá tendo mais condições de visualizar esse processo. E depois é próprio da atuação, né? Está responsável por vários processos. A produção, a gente é termo curto e cabem muitas produções dentro disso. Você foi citando ali algumas. Que, numa linha de filme, de obra, elas vão se departamentando. Então, a relação é com o departamento, por exemplo. Não só... A produção não cuida só do departamento de produção, né? Não cuida só das áreas de produção. A produção executiva. Vai acabar sendo responsável por todo aquele processo. E lembrando que o set, ou pré-set, ele é uma das etapinhas que a produção executiva passa por. E costuma ser a mais pontual, né? Por ser também a mais cara, costuma ser a mais rápida. Essa relação com o departamento cria toda uma hierarquia, que é uma relação de chefias, né? Então, você vai ter os chefes do departamento, aí você se relaciona com o diretor de produção, você se relaciona com o diretor de... Vou falar as funções, gente, porque os nomes são todos masculinos, a gente cai no vício, olha que maravilha. Então, a produção executiva, ela vai ter uma relação de gestão, uma relação de informação, uma relação financeira com chefes de departamentos. Então, a direção de arte, a própria direção, a direção de fotografia. A partir desse relacionamento, se escalona as outras funções, que são de produção ou também outras funções técnicas e criativas dentro de um processo. O que eu te diria em relação ao tempo, né? O que dura, pode durar muitos anos, pode durar menos anos, é que não muda a natureza desse trabalho. O caso que eu trouxe aqui é um caso muito excepcional em relação ao tempo que levou para ser feito, e eu vou comentar disso, mas, no geral, leva-se mais tempo. E o importante é que não muda o que você é responsável por, não muda o que você tem que fazer. Talvez uma imagem que possa tornar mais palpável essa função da produção executiva é que a pessoa que, se der alguma coisa errada num processo de set, é o CPF daquela pessoa que está envolvida. Se der alguma coisa financeiramente errado, é o CPF daquela pessoa que está envolvida. Não à toa, a experiência acaba sendo muito nervosa, acaba sendo uma experiência muito radical para quem ocupa a produção executiva, porque não é uma função que você vai agregar uma peça, né? Você está ali juntando as peças todas, observando, supervisionando e munindo as peças todas. Para mim, que gosto muito de trabalhar no redor da informação, acho extremamente necessário fomentar as autonomias dos departamentos. E essa autonomia se fomenta com informação, você tem que tornar comunicável para todo mundo que as pessoas estão fazendo, sobretudo um processo, quando o set ele fica muito maior do que um processo anterior ou posterior a set, a produção. Então, a informação é essencial, que as pessoas tenham informação com qualidade, e é essencial que os departamentos tenham autonomia financeira, por exemplo, independente do tamanho do filme, né? Espero ter respondido, Pamela. Fui tentando anotar várias coisinhas aqui. Se não respondi, você fala também, tá? Não, estou contemplada. Eba. Obrigada. Obrigada a você. Fernanda, você quer fazer individual ou eu posso chamar o Roberval em seguida a Ana Clara para fazer? Eu acho que eu só dou conta individual, Carla. Que ótimo. Eles não então, juntam tanto, eu não Tá consigo. ótimo. Então, vamos lá, Roberval. Boa noite. Primeiro, agradecer, né, pela palestra, foi muito interessante. Eu já assisti a muitas de produtores e produtoras, mas geralmente é aquilo que você falou, né? Não desmerecendo essas pessoas, mas elas começam geralmente pela parte das planilhas, justamente. E você começou justamente pela parte crítica, falando desse olhar contemporâneo, né? Essa questão do mercado, muito interessante, muito mesmo. Gostei bastante. Então, aproveitando uma parte da sua fala, que você falou com muita propriedade, né, do desmonte da Ancine, que é bastante coerente com essa questão da tendência neoliberal do mundo, né? Essa questão também etnocêntrica, eurocêntrica e tudo mais. E aí, na verdade, assim, é uma dúvida minha, né? Assim, pode ser até uma coisa mais particular, não é muito geral.
ela lançou, né, recentemente uns editais para nível 1, né, que seria uma oportunidade para produtoras independentes que não têm ainda muita experiência, o portfólio muito longo. Aí a minha dúvida é a seguinte: você acha que vale a pena gastar energia, tempo, e você gasta também recursos, né? Porque, né, uma equipe está fazendo quase que uma pré-produção, né, um planejamento para se submeter a um edital. Com essa, vamos dizer assim, guerra ideológica, mesmo considerando que o edital ele é meio neutro, tem as temáticas, mas você fica meio desconfiado. Será que vão fazer um julgamento adequado ou vão fazer, vamos dizer assim, um julgamento meio que da ideologia de governo? Aí, por exemplo, a nossa equipe fica com essa dúvida, por isso que eu vim trazer para você. E é uma pergunta também que pode ser útil para outras no futuro, porque essa coisa pode permanecer, né, se for nesse sentido. Então, só para você saber assim, o seu olhar em relação a isso, né, que eu até achei estranho, né, também, esse boom que veio agora justamente para a produção de nível 1. Tem assim os temas, por exemplo, datas nacionais. Se eu for falar de datas nacionais, não vai ser do jeito que eles estão achando, né? Que nossas datas nacionais, sinceramente, não são datas contextualizadas, né? Então, assim, é nesse sentido, se você puder falar a respeito. Obrigado. Roberval, obrigadíssimo pela pergunta, porque eu acho que ela também me dá a chance, além de responder pontualmente, a fazer uma coisa que eu acho que vem fazendo, por isso que estou aqui, sabe? Que é de incentivar processos muito invisíveis nessa coisa de produzir uma ideia. É um processo que é contínuo, é um processo que você se aperfeiçoa. Então, nessa chave de se aperfeiçoar, vale demais, vale 150%. A minha expectativa com o edital, ela sempre... eu vou daqui a pouco comentar uma parte mais crítica, mas ela sempre foi uma perspectiva de fazer, porque nesse processo de fazer, você mesmo disse, né, tem um planejamento ali. Muitas vezes a gente não consegue ter o início de um planejamento. Por que eu vou planejar? Não tô vendo nenhum caminho, aí você fica ali preso naquelas angústias de não conseguir fazer aquele negócio e você não anda para frente. Então, quando vem um edital, ele acaba sendo um start muito bom. Ele é uma excelente oportunidade. E o edital também te dá alguns marcadores que são super interessantes você se desenvolver ali na proposta. Então, por esse motivo, 100% por esse motivo, eu te diria que vale muito. Também te diria para fazer isso de verdade, fazer isso a sério. Que agora entra a crítica, né? Quando eu comecei falando do comportamento ativo, eu tô muito feliz de estar aqui. É uma universidade que eu respeito, é um projeto político que eu respeito, então estou muito contente. E então não vim para demolir nada, mas eu vim para trazer algumas posturas críticas para a gente andar para frente. Que a existência dos editais, ela também tinha várias questões. Uma delas é a centralidade. Eixo Rio-São Paulo, durante muitos anos, quando foi se abrindo para outros polos que também tinham lá seus fortalecimentos. A questão de manter privilégios de quem seguia ganhando os editais. Um vício de quantos editais se podia ganhar e se acumular. Então, tem vários problemas na lógica de editais brasileira. É sempre legal estudar outros editais, América Latina, sobretudo, porque é uma realidade mais próxima da nossa, e aí você vai ver que a Argentina, por exemplo, opera público, mas de uma outra maneira, enfim. Então, uma forma de fazer diferente. Mas na questão crítica aqui, edital, se você não ter uma postura ativa, você vai acabar se viciando em apenas responder a edital. Apenas responder a edital não te ajuda a viabilizar um projeto. Porque você acaba respondendo a questões que são interesses do edital. Então, ele vai te pedir lá a justificativa, aí ele te determina quantos caracteres, aí você sabendo, por exemplo, você vai mandar, a gente está num contexto que é super, para dizer o mínimo, gente, que eu não vou entrar nessa seara, mas a gente está num contexto super conservador de política, então você vai ter que produzir com um texto cheio de dedos. Tudo isso, ele tolhe a sua experiência de se relacionar com o teu projeto. Tudo isso é muito contra o que eu vinha contando primeiro, que é você se empoderar daquilo. Então, te diria para fazer bem feito nesse sentido, fazer mesmo, que bota ali o que você tem para contar da sua narrativa, seja ela qual formato for, invista sim nisso, e faça isso como um processo de você autoconhecer o projeto que você tem. E conhecer quais discursos você tem condições de assumir nessa venda do projeto, porque o edital é uma espécie de venda do projeto também.
Aí você faz isso na plenitude, faz isso para você, faz isso para a sua equipe, e aí depois você precisar dos ajustes, né, para o edital, aí você faz depois, faz como uma espécie de edição desse material depois. Mas é uma excelente oportunidade para você dar esse pontapé ali inicial. É bem, bem bom. Tá? E vou ficar torcendo para você passar. É isso. Temos mais uma, né? É a Ana Clara. Vai lá, Ana. Cadê a Ana? Aí. Oi, boa Oiê. noite. Assim, eu sou estudante de audiovisual, né, na Universidade de Brasília. E assim, eu estou no 5º semestre. Todo semestre eu descubro uma nova área e falo, não, é isso aqui que eu quero fazer. Quando eu entrei, eu queria, sei lá, eu queria fazer captação, eu queria ser documentarista. Aí veio o 2º semestre, eu falei, não, eu já quero fazer som. Me apaixonei por som. Aí veio o 3º semestre, eu falei, não, eu quero, nossa, investir na carreira acadêmica, eu vou virar professora. Aí veio o 5º semestre, eu falei, não, produção executiva, minha paixão desde criança. E aí, assim, dentro do audiovisual, a gente tem muita matéria cinzenta, né? E eu queria saber como foi o processo de se encontrar ali dentro da produção executiva, se, assim, poder dizer, assim, afirmar com segurança, é isso aqui que eu faço e é disso que eu vivo, assim, como foi isso? Ai, Ana, que fofa. Amei muito a colocação, porque de fato é um mundo imenso, né? E eu também às vezes fico. Vocês já entenderam que eu respondo largo, né? Mas o primeiro curta que eu fui produzir na rua, me chamou muita atenção, que era um curta totalmente guerrilha, o único curta guerrilha que eu fiz na vida, assim, eu sou meio não muito fã, porque eu acho que também é uma questão de quem pode fazer guerrilha ou não. Mas o primeiro curta eu lembro que a gente parou uma rua para poder filmar uma cena, Ana, e eu fiquei numa ponta, e aí eu falava, e não tinha nenhuma sinalização, não tinha CT, não tinha nenhuma regulamentação, nenhuma documentação oficial de que podia filmar aquilo, pois guerrilha. E eu lembro que eu fiquei numa pontinha lá, e aí eu falava para as pessoas, olha, não passa aqui não, porque a gente está gravando, por favor, dê a volta e tal. E eu fiquei de cara com como as pessoas respeitavam. Eu fiquei muito passada. E isso me ajudou a materializar um pouco o que é esse fascínio que o audiovisual, o cinema, ele vai exercendo para além do produto em si, no como é que ele exerce em tudo que toca, tem um fascínio, né? E de fato é mesmo, é um campo que eu respeito muito, eu acho ele muito interessante, acho que ele agrega pessoas muito interessantes, e acho que ele tem os seus problemas também, que é são muitos, né? Mas para te responder, assim, primeiro, você está num momento perfeito para ser exposta a diversas áreas. É sobre isso. Assim, esse seu momento é sobre isso. Está se expondo a diversas áreas, vai conhecendo, vai entendendo. Não sei, talvez 10 semestres, talvez seja o curso, 8 ou 10, aí eu não tenho certeza. Afunilando isso lá para frente, você vai ter melhores condições e melhores informações para tomar uma decisão. A minha decisão passou por condições materiais muito explícitas, né? Eu inicialmente querendo ser roteirista, não podia ser, porque isso engendrava um tempo que eu não dava conta de esperar, não dava conta de fazer um trabalho e ficar um tempo para receber e gerir o dinheiro dessa forma. Então, passou por essa condição material. Passou também, Ana, por ir entendendo que produzir, sobretudo a executiva, ela me habilita a ter trânsitos que eu não, fora dessa profissão, provavelmente não teria, que é uma capacidade, né, meios e oportunidades de pensar criticamente sobre uma coisa, meios efetivos de liderar processos, de ser respeitada por liderar processos. Então, me trouxe muita coisa, né? Me alimentou pessoalmente de muita coisa. E me estimula ao mesmo tempo. Então, todos os desafios que eu faço questão de ficar aqui quebrando a cabeça, as informações que eu faço questão de ir atrás, são coisas que me deixam viva, né? Como pessoa, assim, como profissional que trabalha com isso e tal. Então, a produção executiva é onde reúne para mim essas funções. E também tem crises. No meio do caminho você também vai ter crises com isso. O que eu acho bem fundamental, até mesmo para suportar as crises que vão vindo ao longo da profissão, é você criar metas para você. Eu me lembro de, com 28 anos, falar, não, com 5 anos, estou batendo 5 anos agora,
Com 5 anos eu quero estar em tal estágio de produção. Isso me interessa fazer. Com 5 anos eu quero ter condições de fazer isso aqui. E aí você coloca isso para você como marcador e você caminha dentro disso. E no meio do caminho, se quiser, né, se também entender que não é por ali, e a desistência é sempre uma opção, que você desiste aqui e esse conhecimento todo agregado você vira uma outra coisa. Eu comecei contando que eu venho de uma formação que é em letras. Eu fiz português e alemão, gente, não tem nada a ver. Era tipo mais acadêmico impossível. E de repente estou aqui numa produção e também não tenho nenhum apego. E isso é bem fundamental, porque é uma área que demanda muito, que te dá muito, mas também te tira tempo, te tira, né? Tô cheia de cabelo branco já aos 33. Então é uma área tensa. Só para saber que você vai se relacionando com ela no meio do caminho. O Cláudio deu uma risada porque também tem cabelo branco, eu vi. É uma área que você vai se relacionando com ela, mas saiba que você vai passar muitas horas, qualquer que seja a atuação que você escolha. Saiba que você vai lidar com ambientes que não são ambientes hostis, é melhor ir na afirmação. Muitas vezes são ambientes hostis. Então, a matemática de como é que você escolhe é o que te dá alguma coisa pelo que te tira, sabe? É mais nesse sentido. Mas você está no tempo de se expor. Se exponha bem e vai ser uma boa. Tá? Ô, Carla, a gente tem mais, senão eu já entro aqui no... Não, nós não temos mais. Eu acho que você Legal. pode entrar na sua próxima etapa. Larissa, tem a Larissa. Gente, queria também comentar que não só de perguntas vive a mulher, a gente também pode interagir com comentários e tá tudo bem. A Larissa, acho que tem mais uma, a gente encerra com a Larissa e volta lá pro... Depois a gente abre de novo. Oiê. Eu sou aluna da professora Carla e ultimamente eu tenho feito 2 disciplinas com ela, né? E uma delas o meu foco tem sido cinema lésbico. E aí eu queria saber se você tem alguma sugestão, tipo, de como entrar nesse universo, assim, nessa parte do cinema. Porque eu acho que eu sou um pouquinho menos familiarizada com audiovisual, mas me interessa muito essas questões, porque, enfim, é a minha vivência, né? E é uma forma dessa representação. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, tipo, diretores que trabalham com isso, ou, enfim, por onde percorrer esse caminho. Eba, Larissa. Eu só vou, enfim, para ser coerente aqui, eu vou te contar da minha experiência com o que é chamado cinema negro. E aí, porque eu sinto que vai ter uma coisa em comum, que é a experiência de nicho, tá? Que é a realidade de nicho. A gente fazer uma produção que, em teoria, vai para um público nichado. E aí eu sinto que a partir disso vai ficar mais fácil para você entender as suas próprias relações, tá? E puxar para lá. O que eu fico vendo a gente tem o campo... Tem muitos cinemas, gente, é isso que eu fico tentando aqui dizer. E eu hoje me relaciono com alguns deles e fico buscando fazer um papel que é um papel de traduzir coisas de um para o outro, para que eu não fique refém de só fazer um ou só fazer outro, tá? Então tem a ver com entender que são muitos cinemas. Quando você me conta essa experiência, esse desejo de trabalhar com esse cinema nichado, o que para mim vem de cara é um desejo social, antropológico, historiográfico, das resistências. Por isso que eu estou fazendo a aproximação com a minha experiência negra, tá? Porque também vem desse campo, que eu chamo de campo social. Ele pode ter vários outros nomes, aqui eu vou chamar de campo social. Trabalhar com isso numa perspectiva trabalho efetivo, né? Quando não é exclusiva resistência política ou expressão política, eu me sinto muito na necessidade de trazer isso numa formatação de mercado. Por que eu digo isso? Porque se a gente afirma que a gente trabalha com uma experiência só nichada, tudo vai ser menor, Larissa. O investimento, as pessoas que vão estar interessadas em conversar sobre isso, os parceiros que você vai ter. Então, tende a ser uma jornada muito frustrante, porque você sabe da potência. Justamente pelo convívio, pela vivência, pela experiência. Você sabe que tem potência narrativa ali, dramatúrgica ali, mas se você não encontrar uma forma de comunicar isso mercadologicamente, isso resulta em uma falta de estrutura para você conseguir trabalhar com isso. É um super ciclo. Eu tenho
eu vou botando cinema negro entre muitas aspas, porque se isso não for bem feito, e, gente, fazer qualquer experiência não hegemônica no Brasil é um desafio hard, porque as políticas e as regulamentações, elas são feitas pelas pessoas hegemônicas. Então, a briga está aqui, ó. A briga é sempre essa. Então, isso é uma primeira perspectiva. Aí, na experiência de cinema negro, eu fico receosa, porque toda vez que a gente teve editais afirmativos, são editais que delimitam um teto financeiro para aquele filme, que já me conta, eu com experiência, né, de gestão financeira, que você vai reproduzir as violências que você já quer, você justamente quer fazer aquele trabalho para não reproduzir. Você vai ter que pagar menos, você vai ter que trabalhar em condições piores condições, sim? Então, isso é não sei nem o quanto eu estou conseguindo te responder, o quanto eu também estou desabafando coisas minhas, mas isso entra no lugar que o que eu te diria é considerar essa geopolítica aí, considerar Brasil nesse contexto. Eu te diria, para ampliar essa perspectiva para fora, existem diversos festivais, associações em fora do Brasil. Acho mesmo que para quem é pertencente tem um amigo que usa uma expressão que eu adoro, que é os condenados da terra, que somos nós, eu particularmente sou. Para nós que somos condenados da terra, é muito difícil dialogar com o Brasil, porque o Brasil é um feudo efetivo. Assim, a gente continua refém a uma forma de pensar, a uma forma, a uma engrenagem que você ou entra ou você não entra, vão te julgar dentro disso. É muita pergunta do Roberval também, né? Como vamos julgar um projeto pelos méritos dele ou a partir de um conservadorismo deste momento? Isso vai acontecer, lidar com a realidade é lidar com isso. Então, te diria muito para ampliar e procurar fora. Eu não vou saber te listar exatamente. Tem uma plataforma, essa eu vou botar aqui, que é uma plataforma que ela lista vários festivais, ao redor do mundo. Peraí. Então, eu acho que só porque ela me veio à cabeça agora, não quer dizer que ela seja a melhor. Eu acredito que aqui seja um excelente lugar para você passar a buscar informações de quem vem trabalhando com esse tipo de temática. E aí, dentro disso, aí uma dica mais pessoal. Quando a gente traz algum reclame social para um campo de uma linguagem específica, como o audiovisual, a tendência primeira é a gente se focar muito naquela temática. Então, a gente quer falar daquilo. Aí, como uma dica, eu te diria, vá pesquisar a linguagem audiovisual. Vai entender como é que você pode, no suporte da linguagem audiovisual, fazer algo de impacto narrativo, impacto criativo, com a temática. Então, o caminho é mais inverso. Não vai apresentar... Isso aconteceu muito no campo da literatura, por exemplo. Então, a gente tinha ali o não acesso a pessoas pretas escreverem. Quando as pessoas pretas começam a escrever, tem toda uma primeira geração que é muito descritiva na poesia. Não consegue ser subjetiva, não consegue ser mais lírica, não consegue ser mais simbólica, porque a primeira necessidade, Larissa, é muito da gente falar. Nunca tive fala, vou falar. E aí você vai vendo, hoje a gente já lida com refinamentos da poesia, que são muito mais do próprio campo da linguagem. Não estou nem fazendo nenhum juízo de valor, mas tem a ver com o tempo mesmo, tem a ver com o tempo do exercício de poder fazer isso. Então, eu te diria para conhecer o que tem fora de Brasil mesmo, e conhecer sem medo, ver o que tem lá, ver como tem uma série de movimentos de comunidade que se fortalecem. Aí você começa a perceber que Brasil não tendo isso é um tipo de discurso que se afirma. O fato da gente não ter iniciativas que fomentam determinadas comunidades tem a ver com uma postura, né? Então, enfim, iria por esse caminho mais aí genéricozão, tá? É isso. Gente, maravilha. Vai ser ótimo porque a gente está gravando e está no YouTube, mas eu preciso ir ao banheiro e fazer um xixi rapidinho. E aí, como é tudo sobre pessoas, eu faço xixi, vocês fazem também. Então, eu vou fazendo uns comentários aqui, Obrigada, Fernanda, Carla, enquanto você vai. Fique Fique à vontade, faz parte do online. Gente, olha só, esse comentário é bom que a gente vai comentando, vai avançando. Muito bacana a Larissa também trazer esses temas, né, que atravessam, temas mais específicos que atravessam. A gente teve lá, especificamente no curso de Produção e Política Cultural, alguns TCCs, alguns trabalhos de pesquisa, né, que envolvem essas temáticas mais nichadas, né, como fala a Fernanda, e que também servem de apoio, né? Então, assim, lembrando que tem esses referenciais
dos festivais, que a Fernanda tão bem compartilhou, e esse modo de olhar para o tema, mas tem também as produções dos colegas, né? Então, a gente precisa também ficar de olho nisso, acho. Eu vou aproveitar, né? Não sei se alguém também vai querer fazer pergunta e colocar aqui no chat, enfim. Eu vou comentar algumas coisas que a Fernanda trouxe, assim, que eu acho que são fundamentais. Primeiro, assim, comentar, acho que a Ana trouxe, eu acho que é incrível, né? Isso não aparece tanto no curso de produção cultural, mas muito no de audiovisual, é o destino fundamental de quem entra no curso para a direção, né? Para a criação do filme, para esse lugar de diretor, diretora, né? Então, assim, tem essa carga muito forte. Pensar a cadeia de produção nas suas etapas é um problema também nos cursos de audiovisual. Então, assim, eu gostei muito que a Ana trouxe esse relato também a respeito disso, porque a gente, quando promove uma conversa como essa, que desconstrói, inclusive, pela fala da Fernanda, muito bem, alguns lugares viciados, estereotipados da área de produção, a gente fortalece também a iniciativa de que os cursos em geral, né, os de comunicação, os específicos, comunicação em geral, né, que tem jornalismo, publicidade, etc., e tem mais veementemente os de cinema e audiovisual, que olhem melhor para essa área de produção a partir dessas oxigenações promovidas aqui pela Fernanda, que, além daquelas evidentes etapas que a gente está acostumado, né, pré-produção, produção, pós-produção, que a gente abra essas caixinhas para olhares muito mais relacionados ao nosso contexto tanto enquanto grupos, quanto o contexto político. Então, eu acho que a gente, aqui nessa conversa, que vai ficar gravada, é importante também registrar isso, tá? Falar também que a Fernanda voltou e que daqui a pouquinho eu vou colocar também, para quem precisar de atestado, o link da lista de presença. Tá? Então, fique à vontade, Fernanda. Obrigada, Carla. Gente, brigadíssima, foi ótimo. Queria contar que, assim, Carla, eu fico já muito disponível para a hora que você quiser um segundo papo, porque, de fato, uma hora é muito pouco. Eu venho com vontade de compartilhar muita coisa, né? E disso que a Carla comentou agora, eu tenho cada vez mais falado sobre como a gente se atenta ao processo. Isso que na pergunta do Roberval foi bom poder responder, que é como é que a gente faz um exercício disso, como é que brota, gente, a estratégia? Como é que brota os argumentos de uma negociação? Eles brotam de um processo. A gente Brasil, costuma lidar com o resultado. A gente só olha para o resultado. Deu certo, que incrível o resultado. Mas, na verdade, o mais interessante de se observar são os processos. O que resultou ali? Tem toda uma vida nos processos. Então, fico muito disponível, Carla, de verdade, a hora que a gente quiser falar sobre o processo, quiser abrir ele, de fato, efetivamente, entre as etapas. E mais do que a gente... É engraçado isso, no contexto universitário, faz muito sentido dizer isso. Que algumas fragmentações, elas vêm para ajudar a didática. Né? Didaticamente, você precisa ali fragmentar para explicar processos, até porque tem chegada e saída de equipe, né, nas etapas, mas a produção executiva ela vai lidar sempre com o todo. E ela vai lidar com o todo na perspectiva de que, para chegar no resultado, ela passa por um processo, e ela conduz esse processo, ela orienta o processo. Então, dentro disso, entram muitas coisas. Eu comecei dizendo, né, sendo uma área essencialmente humana, não é apertar botão, gente, é as pessoas entregarem ali coisas para um processo de filme. Sendo uma área humana, tem uma das coisas que para mim é um super pilar, que são os humores pelos quais você passa. Os humores que você vai tendo com uma obra. Amanhã tem um filme que eu produzi em 2018, e eu tô com morrendo de saudade, e eu vou rever, tem uma exibição do filme, eu vou lá rever, eu vou sentar e vou assistir o filme inteiro. Eu tô com muita saudade de ver o filme, porque fazê-lo foi muito difícil. Então, no meio do caminho, você fica com raiva daquilo. Obviamente você fica. É natural saber disso. Então, isso é um dos elementos que tem no processo. E como é que você se relaciona com ele sem abandonar o barco? Outra coisa que também vai aparecer no processo, e eu acho, da minha fala, quem já me viu falando sabe que eu falo isso e repito, é violento. A experiência de produção em audiovisual ela é violenta. Ela tem... existem vários motivos do porquê é violenta, mas e indicadores também. Um deles a gente tem uma jornada de trabalho, ela é 12 horas, numa escala 5x2, quando muitos técnicos fazem um filme atrás do outro e fazem a vida assim. Isso é extremamente violento. Quem é produção
vai trabalhar muito mais que 12 horas. Meu primeiro filme de ficção, eu conto isso algumas vezes, que é eram 5 semanas no total. Na segunda semana, para abrir a segunda semana, eu não tinha mais roupa para ir trabalhar, porque eu não parava em casa a tempo de lavar roupa. Quando isso vira uma informação, eu trazendo para uma reflexão, eu começo a pensar, quem é que dá conta dessa jornada? Quem tem uma mínima estrutura em casa para poder dar conta de uma jornada de trabalho. Então, isso já não é sobre trabalho, isso é sobre privilégio, isso é sobre outra estrutura. Então, enfim, falar do processo é falar de Brasil, é falar de muita, muita coisa. Mas é isso, o papo sempre é longo. Gente, eu não sei se todo mundo aqui conseguiu assistir o curta que eu passei, eu indiquei lá com a Carla, legal. Eu tenho ali algumas funções, vocês, enfim, entenderam, mas eu não estou para falar da parte mais filme, eu estou um pouco para falar do processo. Queria dar, então, um pouco de contexto, é só, de fato, um compartilhamento. Então, a primeira observação é o que se aconteceu ali. Obrigada, querido. O que aconteceu ali foi uma excepcionalidade, né? Fazer todo o processo do filme, ele foi feito em 20 dias. E aí é todo mesmo. É do roteiro à entrega de uma cópia de cinema do filme, né? Isso não existe. E é curioso porque eu venho falando da gente, de que o tempo é mais largo, né? Eu sei sobre isso, eu penso nisso. Ao mesmo tempo, a oportunidade de fazer era aquela, e eu quis fazer naquela oportunidade, enfim, então eu lidei com isso. Fazer em 20 dias me trouxe uma percepção de um processo cirúrgico que eu confesso que gostei, de alguma forma, porque ele não teve brecha nenhuma não podia ter também. Então ele aconteceu, ele foi uma execução que eu achei muito impecável, não só minha, de toda uma equipe de 48 pessoas que trabalharam lá, né? 48 mais um set de filmagem, um pouco menos antes, um pouco menos depois. E o que esse processo me atentou foi para o quanto essa cadência de etapas e de processos, ela precisa ser respeitada. E que se ela não é respeitada, você não chega lá. Ou você chega a um custo emocional absurdo, ou você chega a um custo financeiro absurdo. Então, como é que a gente respeita o processo? Por isso eu quis trazer aquela experiência. Queria, então, contar... enfim, é a primeira vez que eu estou falando desse processo, gente, de filme que eu também dirigi, então saibam que me mexe alguns lugares, mas vamos lá tentar. A experiência foi, em termos de dias corridos, né? Eu tive um final de semana para trabalhar no roteiro. Aí, aqui o que eu vou contando ao longo do processo, na verdade, é contando as escolhas, para que isso faça mais sentido, sim? Então, tive um final de semana para trabalhar o roteiro, e já fui trabalhando num tipo de roteiro, que era um roteiro com marcações de produção, para que isso facilitasse o trânsito desse texto entre os departamentos. Já sabendo que eu não teria tempo para me reunir com todo mundo, não teria tempo para todas as diretrizes que precisavam sair ali, então eu fui no texto fazendo as sinalizações. Isso, eu vou dar uma compartilhada. Eu não consigo, né, Carla? Acho que eu não consigo compartilhar. Consegue, para aqui. Deixa eu... Tá bom. Eu acho que dar uma liberada aqui. Tá. Pode ir. Legal. Deixa eu pegar aqui. Só vou, já deixar no jeitinho aqui o documento, que vai ficar mais fácil. Legal. Eu vou comentar antes de abrir aqui o compartilhamento. O que eu vou compartilhar com vocês é o roteiro de montagem, do quanto ele já foi sinalizado para todos os departamentos que estavam relacionados com aquilo extraírem as próprias informações. Eu, de fato, sou alguém muito apegado à informação, e nesse processo ainda mais, porque para mim era vital de que se as informações elas chegassem, a gente conseguiria atender esse prazo. Se as informações, se tivesse qualquer ruído de informação no meio do caminho, era impossível voltar para resgatar, para desfazer o nó de qualquer mal entendido. Então, fiquei condensei muito as informações num documento que ele virava uma central para ser disparado entre vários departamentos. Só que como eu vou mostrar o roteiro de montagem, eu queria comentar um pouquinho anterior do que como é que foi o processo para chegar na montagem.
Então, tive um final de semana para trabalhar o roteiro e tomei uma decisão que, se eu fosse alguém que exclusivamente trabalhasse como diretora, se eu fosse alguém do criativo exclusivo, talvez eu não tivesse condições de tomar essa decisão. Como sou uma produtora, para mim foi a única opção, que era, vou fechar um roteiro nesse final de semana, que é o único tempo que tem, e vou entrar em set para executar esse roteiro. Isso é uma narrativa que nem todo mundo na direção tem. A gente e é super orgânico, não estou dizendo que a minha é melhor, não tem nada a ver com isso, tem a ver com trabalhar com as funções que eu trabalhei, e tem a ver com essa postura de enxergar o set como um campo de execução de algo que você trabalhou anteriormente. Para mim isso era vital. Não sei quando tá nítido para todo mundo, mas muitos diretores, sobretudo primeiros diretores, e esse era o meu caso, primeiras direções, vão muito inseguro para set de filmagem e você acaba filmando mais, você acaba filmando coisas que você não necessariamente vai usar na montagem, porque você precisa ter ali respiros. E eu não podia nem me dar o luxo de pensar dessa forma, então eu tive uma experiência que foi exatamente cirúrgica. Então, final de semana para finalizar o roteiro, sabendo que ele seria o roteiro que eu ia filmar. E foi uma dificuldade lidar com todos os interesses, assim, todas as contribuições ao longo de uma semana de pré-produção, porque, claro, tinha pessoas que queriam aportar aqui, uma contribuição ali, o que também é extremamente natural da área, e eu não podia abrir o texto. Para quem não, tentando trazer mais informações de processo, um roteiro, um texto narrativo, né, criativo, quando ele fecha, ele passa por análises técnicas e ele passa a nortear toda uma equipe que vai trabalhar tecnicamente em torno dele para produzir os elementos que vão ser gravados, né? Então, essa era a importância de fechar o roteiro. Ele tinha que estar pronto, ele tinha que estar determinadamente fechado. Se eu tivesse uma outra ideia mirabolante, eu não teria tempo de fazer isso acontecer nesse período de uma semana. Então, o roteiro gravado, escrito no final de semana, pré-produção de uma semana, da qual eu estava fazendo outras coisas, né? É um projeto que surgiu no meio do caminho, então estava produzindo outras coisas, então eu tive efetivamente 2 dias para poder me envolver num processo de decupagem com fotografia, num processo mais criativo propriamente dito, tá junto com todas as reuniões de alinhamento, e aí, por conta disso, de ser um tempo muito curto, eu me coloquei e coloquei também a parte da equipe e dos atores num hotel. Então, a gente foi para um lugar. E é muito curioso contar desse processo, porque as informações... Vai bater em alguns lugares, e um deles parece... Eu fui num hotel a 300 metros da minha casa, então não tinha a ver com uma necessidade do deslocamento, mas tinha a ver com concentrar tudo num único lugar. Tinha a ver também com não esquecer de comer, tinha a ver com produzir algum tipo de estrutura numa jornada tão intensa. Então, nesse hotel estiveram eu, o diretor de fotografia, o assistente de câmera, a atriz protagonista e o ator coadjuvante. Então, fomos nós 5 para esse hotel. Estando lá, eu tive algumas decisões que era, todo mundo tem que trocar o fuso horário, a gente gravou à noite, né? É um filme no contexto noturno, a gente gravou 2 noturnas. Então, fui pensando em soluções que era, como é que eu posso tornar prazeroso o choque de você mudar o fuso para 2 noites gravando. Então, isso foi um dos motivos de ir para esse hotel também, de conseguir fazer com que a gente tivesse conversas todo mundo, esse núcleo mais câmera, tivesse todo mundo junto, câmera e atores, e que fizéssemos ali um espaço de conversar sobre as intenções do filme, que é um outro valor que eu entendi no meio do caminho, que era o que eu tinha para oferecer, porque eu não sou de formação de direção, então tinha vários elementos da direção, tecnicamente, que eu não saberia dizer. Então, eu não saberia dizer que eu quero esse tipo de atuação, não tinha nem as palavras. E para mim, como eu sou franca, enfim, em muita coisa do que eu faço, era o que eu tinha e eu sabia que eu tinha, de novo, na ideia de trabalhar a falta. Não me assustava não ter as técnicas da direção, porque eu tinha outra coisa no lugar disso, que era contar as intenções do filme. Então, cena a cena, eu sabia que intenção eu queria passar, o que era aqui, o que não era, o que essa narrativa estava querendo contar, o que entrelinha que tem, o que não tem. Então, todas essas intenções, elas foram colocadas nesse hotel, nessa junção de pessoas ali, para que a gente pudesse, enquanto conversava, e isso era também prazeroso, também aproveitava para ensaiar, também aproveitava para mudar o fuso de horário, o fuso horário ali para poder filmar, enfim. Então, depois de filmar essas 2 noites, o processo do set foi a coisa mais
mágica barra produção que eu já vi na vida. A gente começou, era um filme, era um plano de filmagem que, em teoria, ele não cabia dentro de 2 noites, que era a única janelinha que eu tinha para filmar. E eu assumi não ficar desesperada com isso. Isso também é uma informação muito importante, gente. A produção, às vezes, ela é muito sobre o domínio e você conseguir não sufocar o processo com as suas próprias angústias e preocupações, é confiar nessa equipe, é confiar nesse trabalho que você montou e ir fazer isso, não ficar aqui fritando muito na cabeça. Então, a gente tinha um plano de filmagem que ele sugestionava 2 diárias e meia. Eu não tinha essa meia diária, não existia dinheiro para isso, não existia equipe para isso, elenco, nada. Eu resolvi abrir a filmagem mesmo assim, sabendo do risco de não ter o filme dentro dessas 2 diárias que eu tinha. Para mim era muito importante que o filme fosse filmado linear, então que ele fosse a primeira metade, uma diária fosse metade do filme, a outra diária fosse a outra metade. Eu estava buscando uma dinâmica de ritmo que eu queria para o filme, então era muito importante fazer isso. E nesse plano de filmagem de 2 diárias e meia não tinha isso. E também decidi não me preocupar com isso a priori, decidi abrir essa filmagem confiando na equipe que eu tinha, confiando nesse trabalho que era possível ser feito ali. A gente teve uma questão com arte, um problema com a arte, eu tive que demitir uma pessoa que estava antes como arte porque não entendeu a proposta, não chegou nesse ritmo, e também sem estresse, isso acontece em produções. Trouxe uma outra pessoa para trabalhar, então ela teve muito menos tempo ainda do que os outros departamentos, que já era pouco tempo, e por conta disso, a nossa primeira diária ficou 2 horas e meia a menos. Então, eu já não tinha um filme que cabia em 2 diárias, eu tive 2 horas e meia comida ali nesse atraso de set, e dentro disso, gerindo um tipo de calma. E isso acho que dessa história, contar essa história, contar um pouco sobre isso. A produção, por exercer essa função de liderar, por exercer essa imagem de liderar um projeto, ela vai contaminar a sua equipe, não tem como, né? Se a produção está nervosa, todo mundo vai estar nervoso também. Então, trabalhar dessa forma, gerindo algum tipo de calma, era muito fundamental para que isso desse certo, para que os desejos dessem certo, para que a confiança fosse espelhada ali e desse certo. Então, terminamos a primeira diária com a metade do filme exatamente filmada, lembrando que eu não era uma segurança de fazer isso. Mesmo tendo começado 2 horas e meia atrasada, para mim é um nível de cirurgia de processo que eu acho muito interessante contar. E finalizamos a segunda diária 6 minutos antes, tendo gravado uma série de outras coisas. Então, de um filme que não cabia em 2 diárias, ele conseguiu caber em pouco menos de 2 diárias. Essa é a matemática um pouco para contar para vocês. O que eu confio que isso aconteceu é conhecer absolutamente essa equipe, ou pelo menos a chefia que estava nessa equipe. São pessoas que eu, de fato, já trabalhei, que eu sabia que entregavam, que era preciso entregar. Uma equipe de 48 pessoas, tinha gente lá que eu efetivamente não conhecia, mas confiava na equipe. E aí, respondendo um pouco a Pamela, que trouxe aqui, como é que é a relação, né, a hierarquia ali dentro. Eu, como produtora, mais do que como diretora, sabia que eu tinha chefes de equipe que davam conta de fazer o trabalho acontecer, e também não entrar num desespero, porque tem uma hora que você precisa efetivamente executar um trabalho, e você vai fazer ele nas condições que você tem. Todo o planejamento que a gente tem anterior é para te dar seguranças e condições de entrar em set. Mas uma vez que você está em set, você vai executar aquilo ali, não tem como você voltar para trás. Dito isso, eu vou compartilhar 2 documentos. É um documento que é o roteiro de montagem, e para ficar um pouco explícito o quanto eu fui colocando num único documento, que circula entre departamentos, eu fui colocando todas as informações. Isso me poupou ter que explicar a mesma coisa mais de uma vez. Isso ajudou a centralizar toda a informação, então todo mundo olhava para o mesmo documento, e fez com que eu tivesse uma relação muito de controle em relação ao processo que eu efetivamente precisava ter controle. Então, agora eu vou entrar. Depois do roteiro de montagem, eu vou compartilhar um roteiro de som, e aí vou explicar, porque é um documento meio inusual, e eu precisei fazer ele aqui. Vamos ver se já está compartilhando. Está compartilhando, gente? Legal. Então, esse aqui é um roteiro de montagem. Peraí, entrando aqui. Entramos agora, né? Lembrando que eu não vejo vocês, só para dizer. Aqui... Fernanda,
Fernanda, Oi. talvez se você compartilhar, ampliar um pouquinho a tela, a anterior. Ah, legal. Aqui, né? Isso, só dá. Isso. Ah, Já tá foi bom? ótimo. Aí foi? Legal. Então, aqui está a capa do filme, continua. E aí eu fui trazendo cores para poder sinalizar a qual departamento se relaciona. Então, tem aqui uma na capa já. Isso aqui, gente, não vi ser usual. Eu precisei trazer todas as técnicas que eu conhecia para um processo que era muito rápido, muito acelerado. Então, aqui ao longo da. Agora eu vou diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Aqui eu fui sinalizando o que cada departamento tinha que fazer e o máximo de informação já de direção que eu pudesse dar também, para não ter que perder tanto tempo nisso. O vermelho é da tradução. Aqui, esse amarelo que ele está indicado para montagem, isso aqui envolve o seguinte: envolve eu ter feito ter visitado todo o material filmado e ter trazido para cá um plano que eu já sabia que era o plano que eu queria. Claro que teve conversas com o montador em que ele pôde propor um outro plano, ele achou coisas melhores, isso teve, mas eu já trazia o plano que para mim estava funcionando para essa cena. Então aqui tem a numeração do arquivo, qual diário ele se refere, qual cartão de filmagem ele se refere. A gente chegou a usar, se eu não me engano, 6 cartões, então achei super necessário colocar isso e a sinalização de qual diária era. Aqui eu já ia sinalizando para o som o que eu queria que ele entrasse nos efeitos que ele ia trabalhar na pós. Então, nada disso foi captado, né? Assim, foi captado, mas não é o som que a gente ia efetivamente usar. Então, aqui eu já fui trazendo todos os destaques de som que eu via nessa imagem. E aí, isso é o roteiro exatamente inteiro. Então, todo o roteiro vai ter indicação para montagem, todo o roteiro não, toda a cena vai ter indicação para montagem para o montador, indicação para o som, e quando entrar a necessidade de um designer gráfico também vai entrar aqui. Não é para corrigir. Então, tem várias informações no meio do caminho. Isso é para som. Então, é uma forma de identificar, de categorizar as informações e de identificar nessa montagem. Não é um documento que precisa ir muito mais, eu vou voltar no tamanho original. Vocês vão entender que ele se comporta dessa maneira até o final. E aí vai entrando as informações onde precisa entrar. O roteiro é o mesmo documento do roteiro narrativo, que já teve outras versões, e teve outras versões... Eu vou voltar um pouquinho para explicar isso. Deu para ver, gente? Foi possível ver? Legal. O que eu queria mais mostrar aqui é o que teve por trás é uma ideia de compartilhar informação com vários departamentos. O modelo, pouco importa, porque o modelo fui eu que fui colocando lá. Então, isso pouco importa. Importava mais o desejo de compartilhar a mesma informação com todo mundo. O roteiro, ele nunca mudou. Ele é o mesmo desde aquele final de semana que eu escrevi. O que foi mudando é o ajuste de informações dentro dele. Então, teve um primeiro roteiro que ele era exclusivo narrativo. Ele era só narrativo, ele só contava. Aqui, quantas páginas? Eu acho que são 15, deixa eu ver. Mas isso não interfere tanto, viu? Porque... eu nem vou trazer as páginas, porque ele foi tendo várias páginas de acordo com as intenções, as etapas diferentes. Então, o primeiro roteiro, que era só para os atores conhecerem, quem eu ia chamando para o projeto, conhecer o projeto, era um roteiro que só tinha história. Um segundo roteiro, ele tinha a decupagem de câmera. Ele já ia indicando que plano que tinha... Era um documento só para fotografia. Aí a fotografia olhava para isso e entendia. Aqui é um plano médio, aqui é um plano detalhe. Já no roteiro. Quando, na verdade, isso vai em um outro documento. Então, aqui eu já trouxe textualmente para cá, para a gente já ir ganhando tempo em relação a tão pouco tempo que eu tinha. E aí, esse efetivamente o roteiro de... Ulisses, ainda não consigo disponibilizar, eu estou fazendo um processo de documentação dele, tá? Então, sim, ele em algum momento eu quero muito divulgar, mas aí eu quero conseguir tratar do processo como um todo. Vai fazer mais sentido do que só soltar ele, tá? Aí, o roteiro de montagem é esse que tem mais informações, são todas informações de pós. Então, vai para a pessoa do som, vai para a pessoa do design gráfico, vai para o tradutor, ele não fica mais, ele já está numa etapa que é mais para frente. Aí, no meio da conversa de alinhamento, eu entendi que o pessoal do som tinha muitas expectativas em relação a que som podia botar, uma trilha aqui, uma trilha ali, e eu sabia que eu queria um filme silencioso, então eu sabia que eu tinha um filme que não tinha trilha, é isso.
E no meio do caminho, percebi que... Legal, legal. Já vou responder, Carla. No meio do caminho, eu entendi que não tinha como eu fazer essa experiência, não tinha tempo para falar de novo, para repetir, para realinhar, não tinha tempo também para ficar em dúvida em relação ao que eu inicialmente queria. Então, eu entrei num outro documento que eu vou mostrar breve para vocês, deixa eu compartilhar, que é um documento de segundagem de som. Vai ficar mais nítido quando eu apresentar. Deixa eu mostrar aqui. Vou também aumentar. Aqui, gente, para chegar nesse documento, significa assistir várias vezes ao curta, a montagem final, e fazer de segundo a segundo. Aqui são o tempo do filme. Então, de 16 a 23 segundos, esse é o som, esse é o efeito de som que eu quero. De 26 a 38, esse é o ambiente, a ambiência de som que eu quero. Isso para o filme inteiro até o final. Foi possível fazer porque é um filme curto, foi possível fazer porque é um processo do qual eu participei de... Aí eu vou sair já, só queria mostrar para vocês que tinha... Então, tudo que vai ter lá tem aqui. Então, quais são os barulhos, né, que vai entrando. E aí, foi possível fazer isso aqui por ter sido um processo que eu dominei inteiramente, né? Do roteiro, eu sabia o que eu queria, a direção filmou, eu sabia o que eu tinha de material para filmar e sabia como orientar essa equipe. Queria comentar mais para também fechar e poder, enfim, a gente ouvir um pouco o que desse processo inteiro eu gostaria de resgatar com vocês. A importância de fazer um processo cirúrgico, e eu só pude fazer um processo cirúrgico quase 10 anos depois de trabalhar com isso. Então, também como informação de não se cobrem de saber um processo cirúrgico. No meio do caminho, eu me dei conta de que eu sabia muito mais do que eu achava que sabia. Então, isso para mim foi uma super descoberta positiva. A experiência de ter assumido que eu podia não ter a técnica, as palavras exatas, mas que eu tinha exatamente a intenção, eu podia entregar as intenções do filme, então isso fez com que eu tivesse inúmeras conversas, assim, mas nunca falei tanto na minha vida, e olha que eu não falo pouco, do que nesse processo de filme, porque era para me assegurar que as pessoas estavam entendendo o que eu queria falar. Isso era bem fundamental. Diversas reuniões de alinhamento, então pode parecer óbvio, mas muitos processos grandes de produção pecam por não ter reuniões de alinhamento. Então fica um departamento achando que sabe o que o outro está lá falando e quando na verdade bate muita cabeça. Então eu fazia reunião do montador com o coordenador de pós, com a pessoa da correção de cor e com o diretor de fotografia, para eles falarem qual configuração ia ter em set, como é que esse material chegava na pós, e vai me escapando os nomes, mas a pessoa que pega o material gravado, Jesus, escapou o nome. O Logger? A Logger, obrigada, incrível, nem sei quem falou, obrigadíssima. A Logger era uma profissional... A Pamela, obrigada, Pamela. A Logger foi uma profissional que já tem familiaridade com a pós-produção, então sabia como esse material devia chegar. Então, as reuniões de alinhamento e escolha de equipe contribuíram para esse processo cirúrgico. O que mais queria comentar? Controle sobre todos os documentos. Então, eu fui a pessoa que abriu todas as pastas. Eu sabia exatamente quem estava copiado em cada pasta, quem não estava, legal? Em todos Então, esse controle máximo para um processo excepcional de 20 dias foi extremamente necessário. Ele costuma acontecer, a gente já vinha falando, mas ele se dilata no tempo. Dessa vez, ele foi preciso ser super rígido. E saber também exercer uma liderança em relação a isso, né, gente? Porque o controle, ele é uma... Eu vou andar que eu vou pegar meu carregador. O controle é algo que exige muito, que exige que as pessoas confiem no trabalho que você faz, né? Então, isso também engendra toda uma relação de que equipe você tem e como é que você gera essa equipe, né? E aí, peraí que eu vou botar aqui. Uma outra coisa também importante de dizer nesse processo foi a presença de uma advogada para poder proteger a obra, porque senão você faz todo um trabalho desse. E, por fim, não pode usar esse material. Então, para mim, isso era um ponto de atenção. Então, sobretudo com os atores, as pessoas que aparecem em câmera, né, que tem uma participação criativa. Isso é um filme pequenininho, gente, é um filme de 15 minutos. Então, engenheira todo esse processo, tentando rapidamente contar para vocês aqui.
A autonomia dos departamentos, financeira e autonomia de informação. Então, a importância de montar todas as pastas também tinha a ver com isso, tinha a ver com botar toda a informação no único diretório para que os departamentos conseguissem trabalhar. Esse reclame existe muito em muitos processos de filme, que é, não sei o que está acontecendo, não sei o que tá. Então, assim, controle da informação, lidar com informação e controle é também saber que você disponibiliza para quem precisa trabalhar com isso. E, por fim, saber lidar com pressão no meio do caminho. Então, eu contei uma pressão que adveio do set, que foi possível ali confiar nessa equipe. E uma segunda pressão tem um poema que é usado no filme, que é um poema íntegro, né? Um poema que vem na íntegra. E ele precisou ser autorizado pela família da poeta, que já não é mais viva. E o filme foi 20 dias, que é excepcional, enfim, a coisa não acontece assim tão rápida. Então, dentro desses 20 dias, foi necessário que a poeta, quem cuida dos direitos da poeta, autorizasse o uso do poema para ele estar na íntegra. E eu tinha que entregar o filme na sexta-feira, essa autorização chegou na quarta-feira. Então, assim, saber, para eu poder lidar com isso, eu tinha um plano B que, assim, eu iria fazer a forceps, né? Não tinha nenhum filme, está muito baseado no poema, mas tinha um plano B para mentalmente poder fazer essa espera. A espera demorou muito, né? Demorou muito, nada demorou muito, foi um tempo muito corrido, mas pude ter ali uma opção de esperar. Então, daqui desse processo inteiro, controle é fundamental e lidar com pressão também é fundamental. Do contrário, você sucumbe quando você está liderando processos e pessoas, você acaba sucumbindo, só que é uma posição que não pode sucumbir. 8h29. Foi, era isso que eu tinha para compartilhar. Adoraria ouvir. Nossa, Fernanda, que incrível, né? Assim, um filme lindo, né? Um filme desafiador. Você como diretora, roteirista, né? Saindo do lugar de produtora, e um filme sobre uma mulher negra, né? Que é uma escolha também que eu acho que faz todo sentido aí nessa sua trajetória. Uma mulher negra com vários dilemas, que nos coloca pensando sobre esses encontros dela com homens, né, majoritariamente homens que entram, que saem, né, e dramas pessoais que aparecem ali, né, a gente não consegue identificar exatamente de onde vem alguns traumas, talvez, dela, e pensar que tudo isso dura 15 minutos e que tudo isso, eu anotei tudo que você foi falando, tudo isso foi em 20 dias, tudo isso teve a possibilidade de não ter uma autorização principal que conduz o filme, né? E que realmente é uma gestão de controle calma, né? Como você falou, assim, tá o tempo inteiro permeada por esse espírito. Assim, eu coloquei algumas questões aqui. Eu gostaria de responder. Tudo bem, Carla? Acho que claro, eu já emendando assim, mas vai. Achei nem que eu tinha feito a pergunta, mas vai. Não, tá lindo. Aí você me pergunta se as definições prévias precisaram de revisão com as áreas específicas. Eu tive problema... sim, as do chat, né? Você está falando, sim. Isso, as do chat. Eu tive problema com o departamento de arte. A gente teve um profissional que veio inicialmente que não entendeu ali a dimensão do filme, não se adequou a esse tamanho do filme. Aí foi preciso uma demissão dessa pessoa. Então, dentro disso, eu fiz uma série de concessões. Para quem tem um olhar ali muito treinado, vai ver que o filme tem uma questão de arte que aparece, não tem como, todo o processo aparece no filme sempre, todo filme. Então, a arte foi o único lugar que não foi uma plena execução. Mas é isso, no meio do caminho deu para contornar e trazer uma outra profissional. As condições desse filme foram inteiras muito específicas, porque o convite do consulado me deu plena autonomia. Sobretudo, eu, na primeira direção, não exatamente tinha desejo de dirigir, gente, é importante dizer isso. Isso veio num momento em que eu falei, ok, tem uma história para contar, e ok, vou contar nessas condições, porque culturalmente, e essa é um pouco da importância de se atentar, não importa que tamanho estejam, mas se atentar para internacionalização, de alguma forma, nem seja no pensamento, em conhecer outros modelos, porque culturalmente a Alemanha tem uma relação muito diferente com os artistas. É uma relação de autonomia, uma relação de segurança. Então, só por esse motivo, eu tive tanta liberdade. Se fosse um edital brasileiro, por exemplo, mas jamais seria possível fazer todas as escolhas que eu fiz. As escolhas de orçamento, as escolhas de como aplicar esse dinheiro, por exemplo, ir para um hotel, né?
pode parecer luxo para muitos, pode parecer que não faz sentido para um contexto do filme, mas nesse contexto de 20 dias, era a única coisa que eu via como uma forma humanamente aceitável para poder embarcar nessa. Então, o recurso inteiro veio do consulado, e foi um recurso, enfim, a gente está falando de uma relação de euro para real, então foi um recurso muito mais generoso do que os curtas-metragens brasileiros. Eu pude trabalhar com uma equipe extremamente completa e profissional, foram 48 pessoas, não é pouca gente, e da noite para o dia. Então, por isso que quis também trazer isso, porque, a meu ver, foi o melhor processo que eu já, não só porque é um processo que eu tenho muitas posições, mas foi o processo mais sadio de fazer, só que em condições tão adversas, né? Tão pressionadoras, assim. É isso. E aí a criação não influenciou, não, viu? A gente teve lá o processo foi eu enviar uma proposta que era mais conceitual. Gostaria de fazer esse filme com esses marcadores, e aí essa proposta foi aprovada, aí esse dinheiro entrou, e a partir do dinheiro entrou, tudo foi autonomia. Criativa, de gestão, foi muito tranquilo. É isso. Ufa! Ufa mesmo, nossa, eu acho que a Fernanda trouxe uma série de elementos aqui, a gente podia ficar muito mais tempo. Eu não vi ninguém se manifestando aqui no chat, ou levantando a mãozinha para fazer perguntas, Fernanda, então, na verdade, talvez a gente possa se encaminhar, né? A gente já passou das 20h30 aqui, que é o horário combinado para durar, o tempo da conversa. Eu não tenho outra forma a não se agradecer você muito pela generosidade de fazer algo que é tão difícil, que é compartilhar o seu trabalho em tela aqui com a gente. Em tela pela fala, em tela pelo documento, em tela pela transparência que você tem em falar sobre o que é estar nesse lugar que você está, permeada por toda essa dificuldade, né, que a gente está vivendo agora nesse momento no campo da cultura, especialmente aqui no campo do audiovisual. Então, assim, eu acho que é uma aula o que nós tivemos hoje, eu acredito que todo mundo vai concordar comigo, o chat está bombando, não vou conseguir acompanhar, né, mas assim, nós tivemos uma super aula, eu fico muito feliz também de encontrar nessa fala muito, muito do que eu acredito enquanto professora, muito do que eu acredito enquanto uma formação importante para os alunos, para as alunas, principalmente as mulheres, né, nessa representação de carência dessa área. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, assim, de encontrar com alguém que está no mercado cheio de dilemas, e com esse tipo de valor, né, de trabalho, com esse tipo de postura profissional diante disso. Assim, é um orgulho ter a Fernanda Lomba hoje aqui conosco, é um orgulho ter vocês todas e todos aqui presentes, né, participando, interagindo no chat, se apresentando, ou escutando, aprendendo, que também é muito generoso de vocês estarem aqui até essa hora na sexta-feira. Então, eu acho que só agradecer, Fernanda, não sei se você quer fazer uma fala final, tá? E aí, depois da Fernanda fazer essa fala, eu vou querer que todo mundo abra suas câmeras, abra o áudio, pelo menos para dar um tchau, né, gente? Então, Fernanda está contigo e a gente parte para encerrar. Legal, Carla, eu quero realmente só agradecer mesmo. Eu tenho algum tempo, por volta de uns 4, 5 anos, que eu entendi exatamente para quem falo e por que falo. Vale ressaltar mesmo, eu não sou uma herdeira de cinema, no sentido de vir aí de uma linhagem que trabalha com isso. Para mim foi bastante difícil acreditar que era viável fazer isso. Ainda hoje me encontro em condições que eu falo, meu Deus, mas como é que eu vou executar tal tarefa? Parece tudo tão difícil, parece tudo tão impossível, e nada na minha criação e nada no meu entorno me contou que era viável eu ter a atuação profissional que eu tenho hoje. Então, eu precisei fazer disso uma afirmação cotidiana, a ponto de hoje estar muito contente com isso, estar muito segura com isso, e estar muito interessada em fomentar outros profissionais, outras pessoas a se envolverem com isso, de uma forma muito realista, de uma forma nada romântica. É uma área que, sim, ela exige, ela convoca um deslumbramento de todo mundo, a gente fica, meu Deus, cinema e etc., mas eu sei que eu venderia pão nessa mesma intensidade, venderia pão na esquina com esse mesmo objetivo. Então, estou, de fato, muito agradecida de estar aqui, foi um prazer interagir com todo mundo que estava. Desejo aí muitas luzes no caminho, muito trabalho árduo, muito foco e muita
muita boa forma de lidar com informação, gente. É sempre sobre informação. Eu vou ficar aqui a chata da informação. Foi um prazerzão, Carla, e todo mundo que está aqui presente. É isso. Valeu, gente. Agora vamos dar esse tchau maravilhoso nessa sexta. Muita energia para vocês. Um beijo, obrigada. Tchau, gente. Final de semana. Obrigada. Obrigado aí. Valeu, boa noite. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite, tchau. obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada, Fernanda. Obrigada.